Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um grande amigo, uma história de vida assim espetacular, cara. Vadinho Moreira, vereador por 2 mandatos em Guarulhos, secretário de esporte, secretário de habitação, foi secretário adjunto de habitação, foi presidente do PSL e a gente tem umas resenhas maravilhosas e a gente quer colocar agora isso daqui, deixar gravado, que é um legado dele, e a gente vai falar sobre a empresa dele também. Segue a gente no nosso YouTube, Podjapa, no Instagram, que vai ser maravilhoso essa conversa. Vadinho, obrigado, irmão. Primeiro por você estar aqui, cara. A gente se conhece há mais de 20 anos. Verdade. Cara, vai ser uma resenha assim que eu não tenho nem ideia onde que vai chegar. Porque assim, primeiro eu quero te agradecer a sua presença, cara. O marco histórico, algumas coisas para você talvez não seja, mas para mim, quando eu te conheci, cara, você me ensinou muitas coisas na vida e eu quero falar sobre as máscaras. Eu quero falar sobre a sua trajetória política, quero falar sobre os bilhares Estoril. Mas tem uma coisa que me marcou muito, cara, no começo, para mim te fazer essa pergunta, um pouco sobre a sua família. Porque você me falou muito sobre seus irmãos, sobre a sua mãe, né? Sobre Isso seu aí. pai. E teve acho que uns 2, 3 anos atrás, você foi comemorar o aniversário da sua mãe. Foi no nosso clube, né? Nosso clube Faz quantos legalzão. anos? 2, 3 anos atrás? Fez 90 anos, né? Hoje faz 5 anos. Vai Cara, fazer 5 anos, 5 na anos, né? verdade. E eu tava lá, pô, aliás, eu adorei, obrigado pelo convite. E sua mãe é uma pessoa mó resenha, né? Quantos anos sua mãe tava, Gil? Tá com 94, faz esse ano, se Deus quiser, e Deus quer. 95. 95, em novembro, né? dia 21 de novembro. E ela contou uma história pra mim, que são muitas histórias que você tem de vida, bonitas, bacanas, né? E ela contou uma história pra todo mundo, tinha um monte de gente, pô, tinha mais de 100 pessoas, 200 pessoas lá no local. E ela me contou uma história, cara, e contou pra todo mundo, e eu falei, cara, não pode ser, porque você é uma resenha do caramba, e ela contou uma história que você dormia no guarda-roupa, cara. Verdade. Mas então, mas foi, só pra entender, vocês vieram de Pernambuco, que eu sei. Viemos de Pernambuco, acho que eu tinha 5 anos de idade quando nós viemos para São Paulo. E eram muitos filhos, né? Na verdade, nós éramos 8 irmãos. Mas veio os 8? Veio 7. Ficou um com meu avô lá no Nordeste e que veio depois. E meu pai e minha mãe, mas assim, minha mãe tinha um coração de... E vocês foram pro Secap? Não, nós morávamos na Vila Maria, num cômodo de cozinha. Um quarto e uma cozinha. E aí não tinha mais espaço mesmo, tinha uma cama de casal do meu pai, o restante era uma caminha no canto, e aí até espalhando os colchonetes no chão, não existia mais espaço dentro do quarto. Porque era quantas Aí, pessoas? nós 8, éramos 9? em 9. E aí colocou aqueles guarda-roupa antigo, grandão, né? Aí no fundo, embaixo do guarda-roupa, ela colocava lá um colchãozinho lá pra mim, e não tinha mais espaço no chão, eu dormia dentro do guarda-roupa. E é verdade. Cara, Eu conto muito essa história. E assim, não tenho vergonha de falar, até porque eu acho que ninguém deve ter vergonha das suas origens, né? E são fatos que aconteceram na nossa vida que, se eu lembro até hoje, parece que foi ontem. Mas você conta aquela história lá do Secap lá que vocês tinham que revezar. Eu até perguntei pra vocês, você pergunta, como que tomava banho, mano? Como que usava o banheiro? Porque eu no Secap, que é onde sua mãe mora até hoje? Minha mãe mora lá até hoje. Daí nós moramos na Vila Maria, nesse local, dos 5 anos, moramos uns 7 anos lá. E depois nós Vocês viemos ligaram aqui pra pro Guarulhos? Secap, isso, pro Secap. E no Secap, aí já era um pouco mais de pessoas, né, na verdade. Né? Aí já eram 8 irmãos, né? Que o meu irmão do Nordeste veio pra cá. Mas meu pai e minha mãe tinha mais 3 primos que Então moravam você com a vai gente. ver uns primos também. Chegamos a morar lá, acredito eu, no Secap, 16 pessoas no apartamento de 60 metros Como que era quadrados. essa logística? Era uma Porque logística quantos metros louca. quadrados tem um apartamento? 60 metros quadrados. E tinha um banheiro? Um banheiro só e uma cozinha. 2 quartos? Era assim, você imagina, 3 quartos. Mas era beliche pra tudo quanto é lado dos quartos, aquela. Que hoje não existe mais aquelas camas de abrir e fechar, né? Tinha beliche, cama de abrir e fechar, então era uma loucura. Mas é engraçado, são fases da vida da gente que. Você acredita que eu tenho saudade de vez em quando daquilo? Minha mãe não tem. Teve uns dias atrás que eu fui na casa dela, e sempre vou, né, visitá-la.
E aí você vê, hoje ela mora sozinha, né? Meus irmãos É casaram. incrível isso daí. Ela mora sozinha, quer ficar sozinha, quer ficar tranquila. Aí eu me imaginando, conversando com ela dentro daquele cenário de... Quando a gente morava várias pessoas, eu falei, mas a senhora não tem saudade daquela época de tanta gente? Ela falou, Deus me livre, você não tem noção, fazer almoço, janta, o pessoal trabalhava, tinha que levar marmita, né? Era muita gente aqui dentro, então eu não tenho saudade não. Ela falou, lavar roupa para todo mundo. Então, porque é pequeno, né? Pequeno, 60 E metros como que quadrados. lavava roupa com essa quantidade de pessoas? Ela lavava roupa e, assim, os vizinhos até no começo estranharam, né? Porque falou, nossa, isso aqui vai virar o quê? Quando começou a vir gente chegando, não cabia mais dentro, colocava perto da janela, um monte de roupa estendida, então... Mas vocês ficaram uns anos lá com essa quantidade de pessoas. Depois de lá foi todo mundo casando, aí cada um foi pegando o seu destino, foi indo embora, né? E você contou uma outra história assim, porque vocês compraram lá. Sim. Que você falou que dividia uma grana pra todo mundo? Todo mundo trabalhava e levava o... Todo mundo trabalhava? Todo mundo trabalhava. E aí dava um X pra minha mãe, tinha que pagar o apartamento, fazer compra pra casa e os gastos do dia a dia, né? Conheço seus irmãos, conheço todo mundo, a maioria da sua família. Quem que foi os primeiros a sair assim? Foi saindo, foi Sim, casando. minha irmã mais velha, né? Minha irmã que é a Zilma. Aí foi diminuindo. Isso, depois foi o Zuz, aí cada um foi... Você ficou por último? Não, na verdade até, assim, casei, né? Depois saí, depois separei, aí voltei, né? Pra casa da minha mãe, fiquei lá um tempo, aí depois eu fui morar sozinho, né? Caramba, meu. Mas era muito gostoso, era divertido, né? Hoje a gente, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca tive luxo para casa, né? Às vezes eu vou viajar, vou para qualquer lugar, então assim, qualquer lugar eu me acomodo, né? Não precisa Mas ter acho luxo. que é pelo que você passou. Só sabe quem passa. Então, porque eu fico vendo a sua essência, as suas raízes, Vadinho, isso daí é uma coisa. Eu te chamei aqui porque é bom você deixar isso daí. Os seus filhos vão ver, seus netos vão ver. E as pessoas não dão valor às raízes. E você é um cara tão simples, cara, que às vezes a gente convive no nosso dia a dia, até com comida, cara. Você é aquele cara que você pega um arroz, feijão, um bife pra você, você acha um prêmio. É isso aí. Esses tempos você tava viajando pro exterior e você falou assim pra mim, puta, que saudade que eu tô de comer um arroz, feijão e um bife. Eu falei, pô, você tá lá no exterior, cara. É sério que você tá com essa vontade? Então essas raízes, cara, motiva não só eu, que eu vou falar um pouco da minha motivação que você me deu na minha vida, mas para algumas pessoas, porque você chegou num nível de empreendedorismo como empresário, como pessoa, sabe, como político na cidade, e as pessoas não imaginam essa vida, acham que você teve uma vida maravilhosa, né? Tem pessoas que não conhecem essa história, e você fica contando, então eu acho que através desse Pod Japa, as pessoas vão olhar a sua vida e falar assim, caramba, o cara não chegou ali à toa, né? Herbert, assim, na primeira campanha, falando de política, foi em 2000. 2000? Foi em 2000, a primeira eleição que eu disputei e ganhei, graças a bom Deus. Eu, nas reuniões, né, que o pessoal marcava nas casas, eu contava muito minha história de vida. E tudo sem filtro, né? Que dormi dentro de um guarda-roupa. E é super engraçado que, assim, tinha reuniões que eu ia, por exemplo, que numa rua tinha numa casa no começo da rua e no final, uma hora depois, tinha outro, que às vezes era pessoas diferentes, né? Teve uma pessoa que me chamou muita atenção, ele saiu de uma reunião minha, aí eu falei, olha, vocês me desculpam que eu tenho que ir embora. A pessoa saiu dessa reunião e foi para outra reunião, falou, não, eu sei que você tem outra, eu vou lá só para ouvir de novo sua história de vida. É uma coisa que marcou muito para mim, eu lembro disso até hoje, né? Ele falou, eu gostei muito da sua história de vida, então assim, eu vou na outra reunião que fui chamado também, e eu sei que é você, só para ouvir, se você for contar isso de novo. Eu falei, não, eu conto essa história em todo lugar que eu vou. Né? Não, eu tô falando, não sei só que é verdadeira, que sua mãe fala isso, né? Seus irmãos falam isso, e agora você falou de um gancho de política. Eu queria muito que o Valtinho estivesse aqui, porque o Valtinho é um amigo meu e um amigo seu e foi seu assessor. Essa história, eu já vi várias histórias de política, né? Trabalhei com isso um tempo, já me aposentei. Aliás, você que ficou enchendo a porra do meu saco pra me aposentar disso, né? Não que eu não tô... Pelo amor de Deus, foi uma trajetória muito legal da minha política, mas eu tô de boa. Hoje tenho alguns amigos políticos como você. E o Valtinho contou uma história, que a gente já contou isso tomando uns venenos em boteco, que você tinha um bar. Sim.
no Bela Vista, né? Que eu já fui nesse bar, a gente já teve a oportunidade algumas vezes lá. E juntou o Valtinho, juntou algumas pessoas que queria que você saísse vereador e você não queria sair. Isso. Isso que todo mundo fala. E porque tava indo bem o bar, você é um cara bom de comércio. E o Valtinho falava assim, que ele fazia uns adesivos e ficava colando e você ficava meio puto da vida. Ele falava, mas não vou sair vereador, não vou sair vereador, não vou sair vereador. E começou a espalhar um pouco o nome na cidade. Você também não era um cara que conhecia muito político. E teve um momento que você falou, também eu vou sair. Eu vou sair, mas é o seguinte, também é do meu jeito. Eu tenho meu comércio, que eu acho que você sempre prezou seu comércio. Sempre. Você falou, não, eu tenho meu comércio. Era pão, né? Na verdade. E naquela época era o PV? Era o PV. Era o PV, né? Na época eu fui convidado a ingressar num PV para sair candidato. E assim, nunca teve na minha trajetória de vida, quem me conhece, foi até estranho, né? Alguns amigos meus mesmo ficaram sabendo depois que eu fui eleito. Pô, você nunca comentou de política, você nunca militou na política. Mas assim, as amizades que eu tinha, a quantidade de pessoas que eu conhecia, então fui convidado a sair candidato na época e juntamos lá 6, 7 amigos que não conheciam também política, né? Nunca tinha trabalhado em nenhuma campanha e triamos e fomos vencedores, né? Mas você conhecia alguns políticos já? Na Ia época... no seu bar alguns políticos? Não ia. O único que ia na época, que não era, militava na política, mas que não era político, na verdade. Não nunca tinha tinha nada a sido ver candidato. com política, você? Não. Mas assim, foi coisa de Deus que geralmente eu falo, né? Na época foi o Jair, né? Que até me convidou também. Jair Galhardi? Isso. Presidente do PV. Isso, ele que me convidou na época, né? Para ser candidato. E aí eu triei um caminho, fiz uma campanha tranquila, né? Fomos eleitos, eu nem acreditava. No outro dia eu estava no bar, engraçado. Então... O pessoal foi lá me procurar, falou, ué, o que você tá fazendo? Você foi eleito? Eu falei, pô, mas minha vida continua. Então, mas tem uma fase aí dessa situação da sua eleição, porque você veio para eleição, aí você falou, eu também quero fazer um pouco do meu jeito, com algumas estratégias. E naquela época, pintava muro. Sim. Tinha santinho. Não tinha o que tem hoje, um de banner, perfurado. Não. Era outro tipo de campanha antiga, com brinde, camisetas. E você lembra do seu número? Na época era 43551. Que nome horrível. Então, mas assim... Que número horrível é esse? Mas na verdade tem pessoas que às vezes é candidato e eles querem um número fácil. Eu acho que primeiro a pessoa tem que identificar com o candidato. 43? 551. 43 que era o partido. Nossa, e 551 era a centena que eu escolhi. Mas você escolheu... 51 porque era boa ideia. Ah, entendi. Tem bar, né? Envolvido bar, com bar. 51. Então, 51 eu sempre coloquei no final, depois disputei em outros partidos, mas sempre coloquei o final 51. Porque é uma boa ideia. Era isso, aí foi... Mas tem uma situação assim que quando você saiu com essa campanha, logicamente que naquela época os eleitores eram menor. Sim. Menor, né? Não é a quantidade. Hoje a gente deve estar beirando aí. Na época que eu saí candidato, vamos falar em 2000, Guarulhos tinha 800, 900 mil habitantes. Hoje o Guarulhos está com quase 1 milhão e 400 Então, mas quando a gente fala de eleitor, hoje a gente está beirando aí 700 mil válidos. Isso, na época, acredito eu, uns 400 e poucos mil. Que isso, muito baixo. É. Muito baixo. E o Valtinho, ele falou pra mim, a gente tava conversando sobre isso, e ele falou assim que convenceu você e saiu uma meia dúzia de pessoas. Sim. Que pintavam os muros, colocavam um adesivo, davam um santinho. E a campanha começou, aquela campanha era uma campanha de 90 dias antes, Era né? 90 Hoje que é dias, 45 dias. E não tinha a apuração eletrônica. Não tinha. Não, era foi na a urna. primeira eletrônica, foi quando eu me elegi. Não, o que eu tô falando assim, eletrônica não tinha mídia. Globo, apurando, não tinha. Não. Era no Tomeuzão. Sim. Não tinha que ir pro Tomeuzão. E eu tenho uma dúvida, porque teve nesse momento, vocês foram fazer uma apuração no Tomeuzão, você foi pra lá? Eu fui lá, aí começou a aparecer lá no telão. Aí, as contas, eu nem entendia direito aquelas contas, né? Às vezes eu estava em sexto, sétimo, daqui a pouco eu subi. Aí ficou na dúvida se eu fui o quarto, né, mais votado do partido, e o partido fez 4 cadeiras. E eu entrei na sobra. Aí tá um questionamento de sobra, aí que eu não entendia nada. Você não tinha certeza? Não. No dia? Não. Depois de meia hora, o pessoal falou, você tá eleito. E o que você fez? Eu fui pro bar. Tomou Fomos lá festejar com um pessoal, com a galera que tava com a gente. Aí abriu o bar e falou, gente, vamos tomar uma cerveja aqui, vamos embora pra casa. E depois fui pra casa. No outro dia voltei pro bar pra limpar o bar.
De boa, Normal, dia tranquilo, normal. normal. Mas Limpar você o falou bar. que passou algumas pessoas, alguns políticos. Falou, Vadinho, você lembro. foi eleito, cara. Não, passou inclusive na época, eu lembro até hoje, passou o alemão, logo depois, no outro dia, passou o alemão, que era vereador, o Jonas Bueno, que foi eleito também. Pô, vamos lá pra Câmara. Eu falei, pô, mas eu fazer o que lá? Eu tenho que trabalhar. Não, mas você foi eleito. Eu falei, mas calma, mas eu vou até tomar posse, essas coisas, eu tenho conta pra pagar, essas coisas. Fui sempre preocupado com minhas contas, né? E foi isso. Mas eu fui cair a ficha bem depois, aí demorou um tempo Então, você ainda. também Tomei tem- posse, isso foi mês de novembro, tomei posse em janeiro. Então, você falou uma coisa pra mim. Então, você que falou isso pra mim, que tinha acho que 12, 14 assessores. Na época era 14 assessores. E você não tinha. Não tinha. Aí tive que colocar. Foi aí depois. Aos poucos vai agregando. Você vai agregando as E pessoas. você tinha né? quantos? 6 ou 7. Hoje é o contrário. Hoje o cara, por exemplo, faz uma promessa de E eu fiz campanha com 6 ou 7, sem prometer cargo. Hoje tinha pessoas que não entendiam. Falaram, como é que você se elege com meia dúzia de pessoas? Tinha pessoas do meu partido que foi eleito, por exemplo, tinha um grupo de 40 Caramba. oferecendo cargo para todo mundo. Aí depois tinha 14 e o cara falou, como é que eu faço agora? Né? Eu nunca fiz esse tipo de campanha prometendo cargo, porque eu acho que isso aí é você mexer muito, é mentir muito para a pessoa. Como é que a pessoa tem 14 cargos e você oferece 40? Mas é muito difícil hoje, porque é o seguinte, é o que acontece. Hoje, por exemplo, uma assessoria tem 15 cargos, o cara oferece 100. Não, tem. Vota Mas em você mim sabe dá como que é, né? Falta de responsabilidade. Por isso que eu falo que assim, geralmente o político, ele já tem que ser responsável na sua campanha. Né? Quantas pessoas que queriam me ajudar na época, mas ó, o cara me ofereceu um cargo, você vai me dar um cargo? Eu falei, ó, igual você, desse candidato, eu já vi uns 30, 40, e ele não tem essa quantidade. Então, assim, eu sou acostumado a falar que o político, você vê o perfil já na pré-campanha, durante a campanha, na verdade. Porque o cara que está mentindo para você na campanha, imagina depois de eleito. Caramba. Não é verdade? Então, assim, isso eu sempre tive essa responsabilidade. Por isso que de vez em quando eu vejo. Hoje a gente milita muito pouco na política, muito de fora, muito por rede social. Quando eu vejo algumas promessas de alguns candidatos fazendo, principalmente quem é candidato ao legislativo, né? Prometendo hospital, prometendo não sei o que lá, eu falei, puta, que falta de responsabilidade, um cara desse não pode ganhar eleição. Porque tem um legislativo, executivo, né, o judiciário, e eu percebo que, você já falou isso pra mim, cara, tá tudo confuso. O cara do executivo quer fazer o cara... O que faz o legislativo. Hoje, infelizmente, até na nossa cidade, eu vejo até com tristeza, talvez para mostrar serviço, e às vezes as pessoas às vezes fazem alguns tipos de serviço, porque infelizmente o executivo não faz o papel dele. Mas uma coisa que o vereador não pode fazer e que eu vejo muito na nossa cidade. O pessoal pegando sua assessoria para cortar grama de praça, limpar buraco. Pintar calçada, Então, mas aí ele deixa de fazer o papel dele, quer legislar, quer cobrar, fiscalizar. Sabe? Quer fazer projeto, votar projeto, estudar os projetos que vai votar. Por isso que muitas vezes hoje você vê, daqui a pouco o executivo manda projeto para a Câmara, não lê em projeto. Caramba. E aprova, depois fica arrependido. Esse projeto prejudicou a população. Mas por quê? O cara tá lá na rua, não é esse o papel de vereador? O vereador tem que executar o papel dele. Ô, Vadinho, esses caras que te ajudou, você lembra o nome deles, de todos? Todos eles, Quem né? que foi? Valtinho? O Walter, Sagu, o Finado Ito, teve tantos, minha família, legal, muita gente. Muita gente. Sua família abraçou isso? Abraçou a causa. É engraçado que depois que foi eleito, tinha pessoas que falaram, poxa, quase que eu teria certeza que seria, porque assim, não era... Era engraçado, qualquer lugar que eu vou, ia numa loja, tinha uma sobrinha sua, ou um primo seu. Assim, nossa família é muito grande, né? Muitas pessoas vieram para São Paulo e vieram para Guarulhos. E eu lembro que... Assim, hoje nós temos uma dificuldade que, assim, se eu for fazer uma festa em casa, por exemplo, não dá para colocar menos de 150, 200 pessoas. Não, eu já participei, eu já vi, é muita gente, cara. E graças ao bom Deus, assim, só vem crescendo, né? Os sobrinhos cresceram, casaram, teve filhos, né? Mas deixa eu te falar, teve uma situação que todo mundo tem dificuldade. Quando você chegou lá, que foi em 2001, é isso que você assumiu? Você não sabia... Foi 2000, também posso 2001. Você não sabia porra nenhuma, caralho. Nada. Alguém te ajudou, você foi pegando a manha, você é um cara esperto. Teve pessoas fundamentais lá que... Não, depois com o tempo, até porque... Que você falou de alguns políticos que você admira, pô. Eu sempre assim, eu gosto... O que eu faço na minha vida, eu gosto de fazer bem. Quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu gosto de fazer com excelência. E assim, eu era muito cru, não sabia de nada. A Câmara era na Getúlio Vargas? Na Getúlio Vargas. Caramba. E assim, eu quis ter uma liberdade. Aí na época o pessoal, olha, tem
Quer conversar com o prefeito, quer não sei o que lá, mas você tem que votar aqui, você tem que votar ali. Eu, por desconhecer o sistema... Você não sabia nada. Todo, nada. Eu preferi não ter acordo com ninguém. Votar de acordo com a minha consciência. E foi isso que eu fiz. Eu sentei durante o período assim e peguei assessoria. Acho que eu peguei uma pessoa depois que conhecia um pouquinho de legislativo. Técnica. Isso, mais ou menos. Mas eu falei para essas pessoas que estavam comigo, olha, eu vou aprender e vocês vão ter que aprender também. Porque eles também não sabiam. Não sabiam de nada. Aí eu falei, vocês vão ter que aprender também a ser assessor, a ter responsabilidade. Mas aí você montou um escritório? Montei um escritório lá no Bela Vista. E assim, eu fiquei mais ou menos sentado ali naquela... na minha cadeira, uns... um ano e pouco, vendo. Entendendo. Querendo, entendendo, que até hoje eu não entendi direito. Engraçado. Na época era 2 vezes por semana. Hoje, quantos vereadores tinha naquela época? Então, eu fui eleito na virada, que antigamente era com 34 vereadores, 33 vereadores. Hoje é 34. Hoje é 34. Já era vereadores. 34? Já era 33, aumentou mais uma depois. Pô, tinha uma galera lá. Na época nós tínhamos ainda Quem pessoas que era o prefeito? Conhecia. Na época foi o Eloy, que foi eleito Eloy. Na época você aprendia na Câmara, né? Tinha tribunos na Câmara. Vi muito discursos. E assim, você tem que começar a enxergar um pouco a política, né? Na época nós tínhamos Valdomiro Ramos, Gasparino Romão, meu amigo até hoje, Valdomiro, o Ribeiro foi suplente, ficou lá uma parte, o Alemão, no auge do Alemão, né, também. Então, o Albertão. Ô, Vadir, mas você tem uma fama de alguns amigos que eu tenho, que são amigos da sua época, alguns que legislaram com você, de uma fama de ter uma boa dicção. Uma boa conversa, uma boa resenha na Câmara Municipal, porque você mesmo já disse que tinha caras naquela época que quando subia na tribuna, os caras tinham conhecimento de causa. Sim. Que hoje a gente não vê isso. Não, hoje... Não tô desmerecendo os vereadores atuais, tem um sim que se destaca, né? Inclusive queria mandar um abraço pro Danilo. Quero trazer ele aqui, viu? O Danilo é um parceirão. Hoje... tem caras que se destacam, mas naquela época era muitos caras que se destacavam. Era. E algumas pessoas falavam que quando você subia na tribuna, você fazia confusão, cara. Não, na verdade, assim, eu comecei... que você criava confusão. Não, eu começava... Eu aprendi um pouco aquilo, assim, muitos desses antigos, eles me consideravam eu com um bom potencial. Né? Você tinha acabado de chegar, esses caras já estavam lá. Mas assim, eles acreditavam... Eles sempre falaram, assim, algumas frases que falaram, você pode ser o que for lá fora. Aqui dentro você tem que ter caráter e palavra. E você tem. Mas a Câmara era totalmente diferente de hoje. Não, completamente diferente. A gente não se degradava, não batia um no outro. Era raro. Hoje em dia eu vejo na Câmara, o pessoal faz crítica. Ofensa. Não, ofensas, você não tem noção. Tá muito feio. A política no geral, não é só em Guarulhos, não. No geral, a Câmara de São Paulo. Então, isso não existia entre a gente, entendeu? Existia um respeito, que hoje não se tem. Hoje o pessoal quer fazer campanha dentro da Câmara agredindo vereador, pô. Colega, que amanhã você vai precisar de um voto do colega para aprovar um projeto seu. Entendeu? Isso não se faz. Então, hoje, a política hoje está muito diferente, né? Aí você ficou 4 anos lá, iniciou sua trajetória política e você veio para o segundo mandato. Sim. Para a reeleição. A primeira eleição, você teve quantos votos? 1.523. 1.523 votos. Tudo bem que a gente estava falando de um comparativo hoje com 700 mil votos. Naquela época você estava falando que tinha 400 na e época, pouco na verdade, mil votos foi as válidos. contas partidárias, né? Eu fui eleito com 1.523, por exemplo, teve pessoas que ficaram fora com 3.200 devido ao quociente eleitoral. Né, que fez 4 cadeiras, teve partido que tinha 2, 3 candidatos, os caras ficaram fora com 3. Então, assim, essa regra me favoreceu. Na minha reeleição, eu tive 3.000 e alguma coisa, 3.500 e alguma coisa. Fui reeleito. Né, e fui o 20º. Eu saí, a primeira eleição, eu estava lá quase 100º na cidade, quando você coloca os votos de todo mundo. Fui eleito, né, quase 100º. A conta partidária é maluca para quem não entende. Não, eu entendo porque tudo bem, você ficou em 100º, mas decorrente ao partido, a votação e a sobra, você foi eleito. Teve pessoas que teve mais votos que você e não foi eleito. Ficaram fora. Entendo isso. Na reeleição, eu fui o 11º mais votado na cidade. Né? Tive 3.500 e alguma coisa de voto. Na segunda? Na segunda. Você estava no PV ainda? Estava no PV. Você teve 3... Você dobrou? Mais que o dobro. Mais que dobrou? Mais que dobrei.
os votos. E na terceira, eu tive 3.500 e pouco. Mantive Tava a no votação. PSL, eu lembro. Fui pro PSL, o partido tinha 4, 5 vereadores, fez 2 só, e eu fiquei fora. E pessoas entraram com 2.000, 1.800 votos. Às vezes as pessoas me perguntavam, Marinho, você não fica chateado de você estar fora com... Eu fui o 14º, acho, mais votado na cidade, na eleição de 2008, se não me falha a memória. As pessoas, vocês não ficam chateados de você ficar fora e pessoas com menos voto dentro? Eu falei, não. Regra é regra. A regra que me favoreceu em 2000, ela não me favoreceu em 2008. Mas regra é regra. Eu falei, e tem mais. Eu acredito muito em algumas questões o desejo de Deus, né? E assim eu fiquei fora. Fui convidado para ser secretário na época, indicado pelo partido, secretário de esporte. Secretário de esporte, eu quero falar sobre isso. E depois do esporte, assim, eu também já estava um pouco cansado, quem trabalhava comigo, assim, a gente se entrega muito, eu falei para você, eu me entrego muito naquelas coisas que eu faço e quero fazer bem feito. Aí eu estava um pouco cansado do legislativo. Fui convidado para o executivo, depois fui chamado várias vezes para sair candidato, não quis mais. Falei, não, eu acho que assim, já dei minha contribuição na cidade, tanto como um projeto na prefeitura, com votações históricas de aumento de funcionário, aumento de IPTU, que eu era tudo contra, várias taxas de iluminação, várias coisas que passaram que eu não votei. Então eu dei minha contribuição no legislativo e no executivo também. Depois fiquei 4 anos com o secretário de esporte, depois fui adjunto de habitação, que também já estava cansado. Eu conversei no partido, falei, eu acho que já dei minha contribuição para a cidade. E eu sempre tive a empresa minha paralela, não tinha tempo de tocar, era mais a família que tocava. E aí eu fui me dedicar na minha empresa. Hoje que eu faço parte, né, apesar de estar aposentado da política, mas a gente tem uma atividade. Você falou uma frase pra mim que... Essa frase, na verdade, você roubou do Mano Brown. Qual? Você fala assim, ó... Eu saí da política, mas a política não sai de mim. Eu falei pra você. Essa frase é do Mano Brown. Mas isso, na verdade... Você já roubou essa frase do Mano Brown? Não, é que assim, eu saí, me afastei da política, só que assim, o pessoal vai muito da minha filha, quer dizer, a política não saiu de mim, eu saí dela. Isso é legal. É verdade. Então, assim, hoje eu não fico preocupado. Não, porque a gente tocou um partido junto recentemente. Isso, montamos chapas, né? Elegemos vereadores. E até agora a gente tá metido aí na política, mas... Não como cargos, né? Não, ou assim, pra querer um conselho devido à nossa vivência. Mas o seu potencial, você não aceitaria ser secretário hoje? Hoje eu tenho uma vida muito tranquila. Porque já te fizeram essa proposta. Já. E os caras falaram, acho que o Vadinho não vai aceitar. Eu falei, faça pra ele. Não. Você não aceitaria? Não, hoje não. Hoje a minha vida é muito tranquila. Hoje a política hoje tá muito... Diferente. Chata. Né? Hoje é muito mimimi. O político hoje está muito exposto. Na sua época tinha aquele negócio da polarização, por exemplo, PT, PL, Bolsonaro, Lula, tinha esse negócio? Não dessa maneira, né? Não dessa maneira. Ridículo, não tinha rede social na época, né? Era jornal, né? Não era igual é hoje, né? Hoje é muito exposto. Hoje o pessoal faz um cortezinho, dependendo da sua fala, muda. Hoje tem IA que o pessoal muda a sua fala, te esculacha. Não tinha a mídia social que tem hoje, né? Te esculacha, te joga lá pra baixo e assim, né? Você tem família, né? Então, assim, você tem que se preservar, porque assim, sua família, quando você entra na política, você tá representando eles, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com as suas atitudes. Eu falo pra várias pessoas, porque assim, tudo isso reflete na sua família. É verdade. E às vezes tem pessoas da família que não tem... Mas, Vadinho, não aguenta o tranco que você aguentaria de dar uma resposta, né? Eles não sabem nem responder questionamentos aí na rua. Desculpa te falar, mas as pessoas não estão respeitando nem a família. Pelo que a gente vê na televisão, sinceramente. Mas isso é a política de hoje, infelizmente. Mais a família. Essa polarização de hoje é muito ruim. Em Guarulhos, que não tem muita mídia, as pessoas não estão respeitando se você tem pai, se você tem mãe, se você tem filhos, não estão nem aí. Não. Ele está dividindo família. Por posicionamentos, né? Divide família, isso não poderia acontecer. Se tem uma das coisas da minha vida que eu prezo é minha família, meus irmãos, né? Minha esposa, meus filhos, né? Meus primos. Então, assim, eu tenho esse respeito por eles, né? Eu tenho andado com você na cidade nos últimos 20 anos. Aliás, eu quero contar uma história como que eu te conheci. É verdade isso, né? E depois você conta a história do casamento. Eu vou deixar você contar. Essa daí vai ser foda. Eu vou ter que gravar, porque senão os caras ficam contando história aí. E eu conheci você já estava no primeiro mandato. Eu estava fazendo uns adesivos para você. Sim. Você estava expandindo com carro, com sei o que lá. Não sei se comprou um ônibus, sei o que lá.
E você chegou na Japa, como que a Japa, naquele momento, não tinha outra empresa para fazer material político? Então via todos os vereadores, tanto que eu conheci o Gileno, o Naldo, porra, o Armando, que aliás, tempo aí teve um problema, né? Aliás, um abraço pra família do Armando aí, por dar um painês, cara. Tá tudo bem com ele, viu? Eu tenho tentado falar com ele, tá tudo... Você legislou com ele. Foi. Nós entramos juntos na política. Mandão, tamo junto, que Deus te abençoe. Você é um camarada, parceiro por longas datas. E eu cheguei em você e tinha muitos políticos, eu já lidava com político. Eu já tava com o pé dentro da prefeitura, já tava prestando serviço, né? Na gestão do Eloy, né? Aliás, eu não tenho nada que reclamar dele, questão de gestão da minha parte, cumpriu tudo com a minha empresa, né? Só que eu tava com um problema com meu pai. Lembro. Meu pai tava com um problema no joelho, é tipo aquelas operação de jogador, tinha que fazer 3 furinhos, não sei o que lá. E eu conhecia muito político e alguns caras, alguns deputados, e o cara chegava em mim e falava assim, Japa, espera aí que eu vou te dar uma força, não sei o que lá. Eu tava cansado de escutar a história, eu conheci você e não tinha que te pedir isso. Mas ocasionou, eu falei, pô, você pode dar uma força? Você falou, aliás, eu quero te pedir desculpa publicamente, porque eu falei, irmão, quer fazer, faz. Não quer fazer, não faz, não. Você lembra disso? Lembra? E você tava tão puto da vida. Prometendo e não resolve. Todo mundo prometeu e nada. Aí você falou pra mim, já, vamos fazer o seguinte, me dá um tempo. Só me dá um tempo. Não tô te prometendo nada, me dá um tempo. Eu lembro daquele tempo, em 20 dias meu pai foi operado. Verdade. Porque acho que você, com o gabarito que você tinha, a força que você já tinha, você fez uma ligação e achou um médico para ajudar meu pai. Eu, assim, no meu mandato, eu me aproximei muito, tem muitos... E assim, o pessoal me ajudou muito, alguns médicos, né? Na verdade, eles sabiam que eu nunca pedi um título para fazer um favor. As pessoas que me procuravam, que eu pudesse ajudar, ajudavam. Então, assim, eu tenho vários médicos ligados a mim, que às vezes, olha, se estiver precisando de alguma coisa, você me liga. E foi o caso do seu pai. Levou no hospital, que tinha um médico amigo da gente. O médico foi... Eu não lembro o período, mas que fez a cirurgia e resolveu o problema do seu pai. Mas eu lembro de um cara... Eu vou falar, tá vendo? Não me julgue igual os outros. Os outros prometeram. Deixa eu contar uma história pra você. Quando você fez isso, você falou assim pra mim. Olha o que eu vou lembrar. Japa, vou mandar um cara chamado Jiraya. Chegou um cara lá, meu Deus do céu, cara. Eu olhei pra cara do cara e falei, é sério, tio? Você vai resolver o vereador mandou aqui. Conversa boa do cara. Eu falei, sério, Gerard, que eu vou levar seu pai em tal lugar. Eu falei, cara, mano, fudeu, cara. Eu liguei pra você e falei, não, Japa, é nóis, tá com a gente. Cadê esse cara? Ele subiu. Nunca mais vi. Uma gratidão por ele, viu? Porque ele cuidou muito bem do meu pai, por ordem sua, mas foi um cara que me deu uma força. Sim. Então, assim, fica gravado aí. Obrigado por você ter ajudado meu pai, ele não tá mais aqui entre a gente. E assim... A gente veio na política pra ajudar. Ele virou seu fã, ele voltou em você e sempre ele desejou coisas boas pra você. E é uma coisa que eu tenho que deixar marcado isso. Eu queria falar um pouco, depois, Vadinho, dessa segunda eleição sua, que você ganhou. Né? Você fez um trajeto brilhante, foi pro PSL... Depois você perdeu a campanha, ficou como suplente, né? Sim. Que foi ser convidado pro... Eu tava junto com você. Aliás, tava eu, você, o Armando... Roberto Siqueira. E o Roberto Siqueira, que era o presidente do partido, no postinho. Isso. Eu não tinha nada a ver com isso, porque assim... Eu já ajudava o partido, mas eu fui lá para resolver uma situação com o Roberto Siqueira. E você estava discutindo sobre a Secretaria de Esporte, que você teve um convite do Executivo para... E você assumiu. Aí tem um marco... que tem vários, eu vejo assim, algumas pessoas que eu conheço. Aí tem um marco que a gente vai falar sobre a Secretaria de Esporte. Então você fez uma situação pelo Legislativo durante 8 anos. Quando você veio para essa esfera do Executivo, também foi conhecimento novo para você. Foi completamente. E tem uma história, eu queria saber se é verdade. Algumas pessoas do PT falou isso para mim naquela época. Falou que você foi lá... O que você foi lá em Brasília falar com o Genuíno para pegar uma grana, uma emenda, para fazer o Cícero Miranda e outros campos? Por quê? Deixa eu te contar, era a gestão do PT. Sim. Podia ser qualquer... Porque os caras tinham acho que 6, 7 vereadores do PT. Tinha, eu lembro, tinha o Zé Luiz, Alencar, tinha um monte de cara. Por que esses caras não foram lá? Porque eu não sei quantos campos que você vai falar agora, eu lembro do Cícero e do João do Pulo. Acho que do João do Pulo, não. Do Cícero e do De Carlos. Do De Carlos. E o campo do Palmira. O campo do Palmira.
Porque não existia grama sintética em Guarulhos. Não. Existia. Como que você foi pra Brasília? O que você foi falar com o Genuíno, cara? Na verdade, assim, ó, existia... Então, tem uma conversa aí. Na verdade, assim... Que o Almeida que era prefeito da cidade. Na época. Na verdade, era assim, existia essa emenda, né, destinada para o esporte, não lembro na época se era 500 ou 600 mil reais. Mas não tinha uma destinação, só era para o esporte para a cidade de Era Guarulhos. destinado pro esporte. Só, mais nada, mas não tinha a finalidade dela. Aí eu fui tentar ver. Na verdade, assim, não existia vários problemas, como tem hoje, né? Eu fico, de vez em quando, eu sou acostumado a falar que é o seguinte, o esporte, eu falo isso a nível nacional, não é só a Prefeitura de Guarulhos, né, São Paulo. Infelizmente, os prefeitos, governadores e presidente também, vamos lá, não tem o esporte como ferramenta principal. Pode ver que quase todos eles não se discute esporte, infelizmente. Né, sendo o esporte uma ferramenta de suma importância, principalmente em socialização e na saúde. Cada um real que você investe no esporte, você economiza 3,5 na saúde no futuro. Você falou pra mim um momento... Eu comecei uma cidade aí. Eu comecei a ver o que o esporte na cidade, quando eu entrei, tinha, né, de projetos. Né? Guarulhos era referência, ainda na minha época tinha jogos abertos, jogos regionais. Tanto que eu fui, você me convidou, pô, do OCG, né? Isso, Olimpíadas colegiais. Nossa, que lindo, maravilhoso. Hoje, infelizmente, de lá pra cá, cada vez o esporte vem numa decadência danada aqui na nossa cidade. É assim, aí quando eu comecei a visualizar, primeiro conhecer todo a questão, eu fui visitar todos os espaços da prefeitura, né, do esporte, para a gente tentar ver o orçamento e tem uma linha na época, quem era diretor era o Toninho Raimundo, o saudoso nosso. Toninho Raimundo, falecido Toninho Raimundo. Puta de um cara que tinha puta de um conhecimento de executivo, né? Foi diretor da Proguaru, presidente da Proguaru, conhecia muito. Como que é o nome da esposa dele? Dona Clarice. Um abraço, Dona Clarice. Adoro você. E aí, nós fomos conhecer primeiro e vamos ver o que a gente vai fazer. Pegar o orçamento bem pequenininho. Aí fomos atrás de recursos, de emendas, fomos lá no governo do estado, conversar com o secretário para ver o que podia ajudar. E um dos principais, assim, nós trouxemos para a cidade, na minha época ainda, era desejo dos funcionários, por exemplo, pra você ter ideia, de ter um uniforme, um agasalho. A gente ia para os jogos, cada um com um tipo de camiseta. Nós conversamos com os parceiros, né? Na época, a UNG do Veronese. Eu vi esse agasalho. O pessoal da Flex. Eu te ajudei a diagramar. Isso. Tem um símbolo da UNG, tem um símbolo da Flexform. Lindo o agasalho, lindo. E do Mônaco. Conversamos com esse pessoal, fizemos uma licitação de doações, doaram. Nós fomos todos. Você fez agasalho para quem? Para os funcionários? Todos os funcionários da secretaria. Todos os atletas da secretaria. Não, eram naquela época, era um uniforme. Eu trabalho no ramo têxtil, mas naquela época já era top. Para todos. Isso foi uma das coisas que nós demos um organizado. Porque eu acho que a gente tinha que criar uma identificação. Uma identidade visual. Para o esporte da cidade. Esse foi um dos motivos. Mas de lá para cá, fora esse campo, né? Esse campo nós fomos até Brasília. E o campo do Cícero Miranda tinha um problema crônico, que na verdade todo mundo queria jogar. E assim, existia também alguns jogos na época da de Guarulhos, que eles tinham que jogar, e o campo tinha que estar bom. Como é que você vai ter? O campo vai estar gramado, né? Se todo domingo tem 5, 6, 7 jogos na cidade. Então, a única maneira de solucionar para não virar terrão era colocar grama sintética. A sua gestão, quantos campos você fez? Nós fizemos 3, foi o que deu. Mas então, como que você fez essa conversa com o Almeida, que era prefeito da cidade? Eu mostrei para ele... Você conversou com ele? Eu mostrei para eles que, assim, principalmente no Cícero Miranda, que quem conheceu... Mas não era só o campo, Vadinho. Isso. Toda rachada, toda ferrada. Ele era todo fechado. Tinha pessoal que achava que era até um cemitério aquilo, porque era todo fechado. Tinha uns muros em volta. Isso, eu conversei com o prefeito, mostrei um projeto legal, que era abrir aquilo, colocar... Tirar aqueles muros e colocar... Tirar as arquibancadas, que deixar só o de um lado, porque não adiantava que ali não comportava, e as arquibancadas todas trincadas, né? E aí ele aceitou, depois teve o Decarlos, a questão do Decarlos, quando nós intermediamos, que era o Sesc, que doou a área, nós fomos lá conversar com o pessoal, e eles não entregaram o gramado, na verdade, entregaram no terrão, aí nós colocamos uma foto, como seria, né? Dele entregando um equipamento no terrão e outro com a grama sintética. Ele gostou da ideia, falou, vamos pôr grama. Veio uma verba do governo federal, então? Não, só pro Cícero Miranda. Então, mas veio? Veio. Que era na época se eu não me falho memória, foi do Genuíno. Quanto tempo você fez?
Ah, não lembro, já demorou 6 meses? 7 meses. Caramba! Mais ou menos. O Cícero é hoje por sua causa. Deixa eu te falar pra você, pelo seu esforço. Agora, ô Vadinho, agora que trocaram a grama, cara. Não, e você sabe que é o seguinte, quando nós saímos da secretaria, Porque ela tem um prazo, não tem? todo ano você tem que fazer uma manutenção, repor borrachas, Sei. tem que rastelar, existe uma manutenção daquilo. Tem uns 3 anos atrás, depois de 10 anos mais ou menos, isso que foram trocar o tapete. Vadinho, posso falar ou não? Teve umas pessoas que me procuraram, que assim, e aí eu até falo para tomarem cuidado, que às vezes que a pessoa tem cargo público, tem responsabilidade. Sim, pô. Né? Tem diretor que é o diretor de manutenção. Já houve, por exemplo, lá no campo do De Carlos, por exemplo, o jogador, porra, a grama tudo ferrada, o cara quebrou o pé. Se uma pessoa dessa faz uma denúncia no Ministério Público, o diretor vai responder. Você tem que dar o equipamento em condições, não é assim, não é brincadeira, sabe? Então assim eu falo, pessoal, tomem cuidado, né? Porque vocês têm que manter o próprio de acordo para a população usufruir. Na época também, nós tínhamos uma academia popular que não tinha nenhuma. Cara. Quando nós saímos da cidade, compramos 10, depois compramos 50. A academia popular também foi nós que trouxemos no município. Esses dias foi até engraçado você falando do esporte. Minha cunhada teve no dentista, que é o Luciano. Ela falou, nossa, ele fala tão bem, ele trabalha no esporte, ele é dentista, lá na Secretaria do Esporte. Ele fica ali na Vila Moreira, onde ele trata dos dentes dos atletas, né? Do pessoal que procura ele. Na época, quando eu tive como secretário, o pessoal me levou lá, a cadeira deles, a parte de encosto era uma madeira, estava tudo quebrado. Eu dei uma prioridade, ele falou para minha cunhada, que eu nem lembrava disso, o seu cunhado foi o único que comprou uma cadeira de dentista para o esporte. Doutor Luciano, pode procurar, ele tem um consultório aqui atrás do conselheiro. Eu nem lembrava. Então, assim, nós trabalhamos muito internamente, entendeu? Mas eu falo pra você, Vadinho, uma coisa assim, eu falo porque eu falo, não, pelo amor de Deus, eu não tô aqui pra... como se diz, não entender a administração antes de você e depois de você. Aliás, eu conheço. Mas o que você fez nesses 4 anos, a questão do campo que a gente está falando, eu fui lá no ACG. Eu vi que você tinha uma preocupação do esporte e você tinha dados. Naquela época, olha como que pode ser, né? Você já era uma inteligência artificial. Que você falou, Japa, calma aí. Calma aí, uma cidade com quase, mano, beirando daqui a pouco com 1,5 milhão de habitantes, a gente tá perdendo pra uma cidade de 200, 300 mil habitantes que investe o dobro no esporte. Só que tem um divisor de águas aí. Você gosta de esporte. Sim. Você entende de esporte. Sim. Porque você fez nesses 4 anos algumas coisas, alguns feitos. Por que não continuou? Aí eu entendo de política como você também. Pô, mudou Então, a gestão, mudou o secretário, mas já estava caminhando. Porque Guarulhos, Vadinho, eu tô falando por Guarulhos. Às vezes você vê numa Globo, numa televisão, um esportista que é de Guarulhos, que tem um potencial tremendo, é de Guarulhos. Então, o Guarulhos tem um grande problema na questão de esporte, de atrair patrocínio. Até porque nós não temos uma TV aberta, uma mídia aberta. Isso é verdade. Não então, vai assim, ter, quase ninguém quer patrocinar nada em Guarulhos. Não vai ter. Porque, na verdade, para onde vai a marca? Não se expande para fora. Entendeu? E assim, eu era muito chato com o prefeito. Ele até falava, meu, puta, você... Não, o Almeida já falou pra mim, Vadinho. Ele falou, porque eu ficava lá brigando por orçamento, o Vadinho, eu não me contentava. O cara mais chorão. Eu Eu tava numa mesa, Vadinho, com os caras do PT. Ele falou isso daí, falou, o Vadinho, cara, tem um problema, cara. Vocês todos não cobram metade que ele... É verdade isso daí? eu era chato com ele. Porque eu ia lá e mostrava pra ele. Um abraço pro Almeida aí. E outro, foi puta de um parceiro meu. E assim, puta de um prefeito, pode ter várias críticas, o pessoal fala dele, mas assim, pro esporte, né, você pega o céu... Mas ele gostava de esporte? Gostava pra caramba. Muitas coisas foi ideia dele também. E o Eloy? Academia. Porque teve uma gestão do Eloy, que é PT, o mas Eloy já não era voltado pro esporte. É que assim, existiu... Você legislou com o Eloy. Isso, assim, cada um foi um momento da cidade. Quando o Eloy pegou a cidade, na época, lá antes de 2000, né? Ele veio com outras prioridades na cidade, né? De escola, né? É outro tipo de prioridade. O que você investiu na gestão do Almeida, você como secretário de esporte, fora o futebol?
Você fala... Vôlei, eu vi, caramba. Não, nós na verdade, é o você seguinte, fez coisas a maravilhosas. gente era limitado no orçamento, então assim, a gente fatiava. Mas Aí quando tinha o você Vanderlei, não... O Vanderlei que foi... Pô, você é doido, o Vanderlei foi... O Juliano... O Zenildo, que depois O Zenildo ficou também, Juliano. o Então, Juliano assim, também. A gente tinha mais ou menos uma linha de trabalho, então a gente fazia com amor. Ah, foi um time ali. Isso, foi um time que deu certo no período. Agora, cada um que entra depois, o Herbert, aí cada um tem uma prioridade. Às Não, vezes, mas assim, eu não fazia questão nenhuma de aparecer em lugar nenhum. Mas eu percebi uma coisa que você tinha, e é até hoje assim, né? Não tem grana suficiente, você sabe disso, que não tem. Não O que tem, que você fez? não é prioridade. Que foi a sacada do agasalho, você fez pra tudo. Você falou, calma aí, eu vou lá na Japa, vou trocar uma ideia com o Herbert, vou... Ô, me ajuda um pouco, me ajuda um pouco, me ajuda um pouco. Isso dentro da lei é permitido, desde que você faça Dentro uma da administração, licitação. assim, eu circulava, Herbert, eu circulava muito dentro da administração. Com todos os secretários me dava bem. Todos. Então, assim, às vezes nós ia para jogos. Eu tinha dificuldade do orçamento da secretaria de ter recurso para pagar o Quantas ônibus. vezes você não me ligou, Aí ficou que- cheirando meu saco pra Não. fazer nos negócios lá? Você é doido? Fazia com o maior prazer, irmão. Arrumei um ônibus, ganhamos um ônibus. Lembra? Você adesivou ele. Eu lembro, caramba. Levei numa empresa de ônibus, pedi pro pessoal, o pessoal foi lá, pintou e você adesivou. Eu ia na Secretaria de Trânsito e Transporte na época, eu esqueci quem era o secretário. Dá pra você me ajudar com o transporte para levar os jogadores? Eu ia na educação, dá pra vocês. Então, assim, eu ia na Proguaru. Você pedia pra secretária de educação. Eu sou uma pessoa que eu não fico me lamentando na vida. Eu acho que assim, a pessoa não pode ficar se lamentando na vida. Vá atrás. Então, assim, eu ia buscar orçamento, ia buscar alguma coisa para as pessoas. Sempre foi assim na secretaria. Então, assim, eu usava a minha amizade que eu tinha, o prestígio que eu tinha, e buscava benefício para os atletas. Sempre fiz isso. Nós tínhamos acordo, nós tínhamos um convênio com a UNG, por exemplo. A UNG doava 400 bolsas para a gente levar a marca Olha que delas. legal. Entendeu? Veronese te ajudava? Sempre ajudou. Caramba. Sempre ajudou. Ele adorava o esporte. Então, assim, eu não sou um cara que eu fico me lamentando da vida. Você nunca me viu me lamentando. Não, Eu tive jamais. vários problemas, como você teve e como todo mundo tem. Eu tenho uma coisa que talvez eu sou um pouco diferente de algumas pessoas. Tem pessoas que ficam se lamentando da vida. Tem pessoas que falam, você não tem problema, por isso você não se lamenta. Não, até porque eu acho que não adianta você ficar se lamentando para as pessoas. Eu sei disso, eu aprendi Corra muito isso com atrás, você, é verdade. corra atrás e faça. Vira. Né? Corra atrás e faça. Então, assim, esse é meu lema de vida. Sempre foi. Né? Já tive dificuldade como todas as pessoas tiveram. Nesse período seu como secretário de esporte, você lembra de algumas coisas muito fodas, assim? De algum atleta? De alguém, assim, que você falou, meu, puta, que legal, mano. Já Herbert faz... Tem várias coisas. Tem né? quase 20 anos. Mas você já lembra essa de história. algumas coisas aí que foi foda. Foi uma coisa que marcou em você. Foi 4 anos, pô. Nós fomos bem em várias coisas, não fomos melhor porque esporte também, investimento é grana. Pra você trazer cara bom, você tem que pagar. Mas ainda você pra tem aquele jogos. mentalidade que tem que investir no esporte, na educação. Tem que investir no Você esporte. economiza, você que falou, que Na economiza saúde, na é verdade. saúde. Tanto que na época era tão bem relacionado, até com o Moacir, que ele começou a fazer vários jogos dentro da educação. Nós levamos o projeto para ele. Você tinha uma grande parceria com ele. Sim, sempre foi parceiro. Assim, a gente tem que mostrar as coisas boas. Por que o pessoal ajudava? Porque eles sabiam que eu não estava lá pedindo nada para mim. A gente estava lá para fazer o bem para a cidade. Você fazia uma parceria com a saúde, a educação. Com a saúde também. A gente contribuía com a saúde, porque de vez em quando nós íamos, assim, existiam dentro da secretaria, na época, não sei se existe hoje esse projeto, que era, não sei se é Circuito Saúde. Os profissionais da secretaria foram nas filas de UBS e começaram a ver qual que é o remédio que o pessoal entra. Então, aquela fila de pessoal para pegar remédio para depressão, para colesterol, pressão. Eles montaram um circuito saúde dentro das UBS. Colocou um profissional de educação física 2, 3 vezes por semana, trazendo essas pessoas para fazer uma atividade física. Com isso, diminuiu a fila de pessoas pedindo remédio. Olha, cara. Então, por isso que eu falo assim pra você, são coisas... Mas deixa eu te falar, você é meu amigo, cara. Eu não queria você na política, porque a gente tem mais tempo pra viver a vida. Não, hoje Você era correria. Era complicado, mas você sempre ficou comigo, mas hoje a gente vive mais, a gente conversa mais. Graças Você tem a a chave Deus. da minha empresa, porra. Não tem, né? Mas assim, cara, você tem que falar isso.
Ah, não. Não, Vadinho, a sua experiência hoje. Assim, por você isso que eu falo, conversar- é assim, são coisas que assim, o projeto que eu estava lá para executar um projeto para a cidade. Mas você vai Por que, ajudar que a o pessoal me população, ajudava? Vadinho. Porque eles sabiam, eu não estava lá fazendo um projeto pessoal. O que se vê hoje, depois que eu saí, por exemplo, o pessoal senta na cadeira, eles têm um projeto deles pessoal, eles querem aparecer, faz questão deles É a entregarem mídia, medalha. é a mídia. E assim, eu não tinha esse pensamento. Vai entregar a medalha, entrega aí, vê que entrega, vai lá. Então, Vadir, mas sabe o que acontece? Hoje existe uma máscara, eu vou falar um pouco também da minha especialidade. Você mostra uma coisa, um cenário, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, e a realidade não é aquela, você não entendeu. O que você fazia não tinha nada disso. Sim. Você entregava, aliás, é o Cícero. Vou só um exemplo do Cícero. Até hoje, se não fosse você, não teria talvez essa grama sintética. Talvez acredito teria que não. hoje, mas É. hoje não, tem mais. O Hoje tem mais de prefeito 8, atual 9, tem 10 campos. feito. Mas assim, demoraram. 3 campos nós fizemos, né? Que foi tipo, demos um pontapé. Vadir, mas quando você fez aqui o Cícero... Depois de, eu acho que uns... nem manutenção teve, igual você falou, tá tendo manutenção agora, mas demorou depois que eu saí, uns 5 anos para eles Só recomeçar. para o seu conhecimento, eu puxei uns dados. Esse você não sabia. Agora eu vou te pegar. A gente tá falando em 600 municípios no estado de São Paulo. 645. É. Você sabia que você foi um dos primeiros caras a fazer, exceto estado de São Paulo, Cidade cidade de São Paulo, você foi um dos primeiros caras a fazer um campo sintético? É. Procura aí no chat GPT aí, no Gemini Não sabia. aí. Não sabia. Você tá entre os top 10 a uma gestão pública a fazer um campo sintético. E assim, e dando assim, ó. Imagina eu hoje- tinha na época, meu adjunto Vou era o lançar Roberto você- Martins. Vou lançar você pra vereador. Não, tô fora, deixa quieto. Vamos pular essa conversa. O Roberto Martins, que foi atleta, jogador de futebol, ele era adjunto, né? Viu? E ele foi um dos caras O que Roberto mais... Martins, verdade. E foi um dos caras que mais me envolveu nisso. Bicho, vamos pra grama sintética, vamos... Aí eu falei, ó, Que foi uma treta. vamos entender... Mas foi quanto tempo pra você conseguir isso? Ah, demorou até 2 você anos. conscientizar, conversar com... Então, o pessoal tinha aquela... Eles política tinham aquela demora. mentalidade que grama sintética é igual aquelas quadras society, que você caía e queimava, se ralava. As gramas foram se modernizando, né? Elas foram se modernizando. Hoje você pega, você tem o Allianz Parque, né? Que o pessoal às vezes critica que é grama sintética, o pessoal se machuca em qualquer lugar, pô. Mas deixa eu te contar, naquela época que você fez, eu tava vendo, agora, né, fizeram uma grama sintética aqui no CRB. É diferente a tecnologia. Vai mudando, tudo vai melhorando. Na verdade, para você ter ideia, a economia que aquilo gerou, que eu levei isso pro governo na época. Todo sábado e domingo, você tinha que pagar funcionário hora extra, para funcionário, comprar cal, porque eles tinham que riscar o campo de manhã. Que isso? É verdade. É o que tinha. É o que tinha. Os campos que tinha, você tinha Não que pegar. tinha, mas tinha gramado? Não tinha. Era Não, terrão. Não, a gramado só tinha quase no meio, não tinha, mas é mais nas pontas. Aí você pega assim, um funcionário todo sábado e domingo, ganhando hora extra, e você comprando cal, para eles ir riscar o campo. Aí quando eu comecei, eu levantei todos esses dados para mostrar para o prefeito, falei, tá aqui, prefeito, vai economizar em hora extra, em cal, em tempo, porque você coloca lá e já tá tudo riscadinho. Eles falaram, você tem razão. Então, assim, isso gerou uma economia também Se tem futura. uma coisa que o Almeida falou que você é bom de conta, e você é mesmo, porque eu quero conversar algumas coisas com você, só quero continuar. Mas o essa pessoal ainda fala, trajetória. minha cabecinha não é por menos. Matemática Não, eu sempre Você fui é um bem. cara que você faz matemática na botequeiro, né? É. E depois disso daí veio a Secretaria de Habitação, que eu participei, já tava com Sim. você, né? E... Que eu fui adjunto. Ô, Vadinho, teve coisas ali, você acredita que tem pessoas que até hoje que você participou de algumas coisas, as pessoas falam, porra, eu vou ser sincero, até às vezes eu falo pra pessoa, não foi o Vadinho que tirou a casa, já tinha um projeto, mas você foi lá atrás, junto com o Orlando, é isso? Orlando Fantasini. Falou, eu tenho que entregar esse negócio junto com o Almeida, e você tava lá, porque você era secretário adjunto. Os caras são muito agradecidos ao Vadinho já. Você conhece, foi meu amigo pessoal. Cara, quantas casas vocês entregaram? Ah, na época. Vocês entregaram muita coisa, Muita Vadinho. coisa. Na época eu chuto aí. Na verdade, o Orlando, que era o grande conhecedor de Brasília pra caramba, dos projetos do governo federal, então buscou muito recurso pra cidade, né? E o Orlando, na época, se eu não me falha a memória, vamos colocar aí por volta de umas 10 mil apartamentos. Que isso? É.
foi entregue na Cara, cidade de Guarulhos, no projeto Minha Casa Minha Vida, tá? Dessas 10 mil pessoas, hoje tem obrigação de entregar mais, aumentou tudo mais. Não, assim, é política de governo, né? Tem governo que não tem prioridade. Aí daqui a pouco passa um governo que os caras ficam aí 8, 6 anos, vai entregar 100 casas, que às vezes não é prioridade. Hoje em dia, a política mudou as prioridades dos políticos, eu não entendo hoje. Né? Mudou as prioridades de político. Você pegar assim, uma política se faz, se você fala que você quer fazer isso e aquilo, o nego fica pegando pelo em ovo, olha, quer pegar dinheiro aqui ou ali ou lá. Hoje eu até evito, né, até num bate-papo legal, de falar da política de hoje. Né? Senão o pessoal, a gente começa a falar, vai criticar. Não, eu também não quero... Aí o pessoal fala que a gente tem lado, eu não tenho um lado. Né? Geralmente eu sou acostumado a falar e falo isso sempre, né? Tenho falado. Hoje a política, você não vai votar em quem é melhor. Você vai votar no menos pior. Eu acho que é isso. Vai colocar para a população 2, 3, 4 candidatos. Quem você acha menos pior? Entendi. Você impactou a vida de muitas famílias aí. Tem famílias que eu conheço, amigos, que falam de você até hoje. E... Secretaria de Esporte, você falou que foi maravilhoso, né? Eu queria te perguntar uma coisa hoje. Não estamos falando de gestão executiva, estamos falando de Guarulhos. Como você vê o cenário de Guarulhos? Educação, saúde, segurança pública, importantíssimo. Né? Então, assim, você tem você participou 8 anos do executivo. Você foi 8 anos do legislativo. Você tem hoje uma visão como guarulhense. Só as empresas são aqui, que eu saiba. Sim. Né? Sua família é daqui. Como que você vê esse cenário? Não estamos falando da gestão atual, nem da anterior, nem quero falar. Mas como que você vê Guarulhos? Porque Guarulhos, ela cresceu, na minha opinião, muito rápido, sem planejamento. Desordenado. Você já falou isso uma vez. Sempre cresceu. Guarulhos vem crescendo desordenadamente. E aí? Tá travando o trânsito, Vadinho, na cidade inteira, porra. A questão de... Não é culpa da Secretaria de Transporte, da Secretaria... Tá fudendo tudo, tá tudo parando. Então, mas assim... E a saúde? Então, mas aí que tá. Existem algumas responsabilidades aí, né? Cada prédio que se constrói, você aumenta a demanda em escola, né? Em UBS, né? Guarulhos, na minha época, em 2000, e você lembra disso, antigamente você ia no centro de Guarulhos. Vou tinha pagar o uma Calçadão conta. lá, Dom Pedro lá. Eu vou pagar uma conta, tem que ir no banco, tem que ir pro centro de Guarulhos. Né? Essa época de 2000 foi uma coisa muito legal, que na época foi, apesar de eu não sou do PT, o Eloy sempre quis expandir Guarulhos para depois da Praça 8. Ele conseguiu. Pimentas, aquela região. Hoje nós temos tem um centro do Pimentas, tem um centro do Tabuão. Ele foi na época do vereador, ele até falou, nos ajude, né? Apesar que eu nunca não votava com o governo, né? Mas ele sempre pediu ajuda, e com ideias que tivesse também, né? Para contribuir. Porque, assim, nós tínhamos que sair desse pedacinho da cidade. E tínhamos que expandir mais Guarulhos lá pro outro lado, né? Além da Praça 8, lá pro Pimentas, Bom Sucesso e por aí vai. Para que as pessoas não se concentrassem... Não precisasse vir pro centro de Guarulhos, né? E hoje, na verdade, hoje é devido, né, rede social, devido à facilidade hoje de abrir conta, pagar conta. Hoje você não sai de casa. Deposita cheque por telefone, paga conta por telefone, né? Abre uma conta por telefone. Mal você vai no banco. Você tinha que ir no banco, comprovar renda, blá. Até de vez em quando eu falo endividamento hoje, que o pessoal até critica tanto, né? Que hoje você pega, a maioria da população está endividada. Existe uma facilidade para a pessoa também se endividar. Né? Se você for começar a fazer uma reflexão, fora essas questões de bets que tem aí, que o pessoal fica jogando, é a facilidade de abrir uma conta e a pessoa te oferecer um crédito. Você deve receber aí no banco, tantos bancos que estão abrindo e o pessoal te oferecendo um limite de crédito. E às vezes você tem pessoas que vai e pega, nem precisa. Então, assim, esse endividamento está também atrelado a essa facilidade. Caramba. Que antigamente, para você abrir um crediário, você tinha que ir Casas Bahia, vai lá, pega um carnezinho. Hoje o pessoal compra por internet. Hoje você está deitado gastando dinheiro. Verdade. Não é igual antigamente, você tinha que pegar o dinheiro, vai lá pro centro. Comida, as pessoas pedem pelo iFood. Então, assim, existe uma facilidade. Por isso que hoje que eu falo assim, o pessoal está mais endividado. Essa facilidade de compra de crédito que tem hoje é isso. O cenário da cidade, assim,
pelo que eu vejo, vai falar assim, os grandes projetos, os grandes escolas, céus, foi construído já tem 8 anos. Pouca coisa veio de lá para cá com investimento do município, né? Eu vi pouca coisa crescer. Era capeamento, o pessoal maquiou muito a cidade. Agora, falar assim de grandes investimentos, o Guarulhos precisa de melhorar sua malha viária, das suas entradas na cidade. Né? O Guarulhos precisa de viaduto. Mas o Guarulhos é muito grande, Vadinho. Sim, mas precisa pensar. O orçamento é muito grande pequeno. problema é que assim não dá para qualquer prefeito pensar em 4 anos. Você tem que pensar na cidade no futuro. Vadinho, quanto que é o orçamento de Guarulhos? Uns 8 bi? 9? Eu não sei quanto está hoje, eu estou bem por fora. Vadinho, Parece que até aumentou porque assim elevaram alguns impostos. Tudo bem, Vadinho, mas a gente perde para Campinas, pô. Tem E cidade, as demandas da cidade também então, muito grande. É uma grande. cidade desenfreada, eu acho. É difícil governar aqui. Difícil legislar aqui. Não, cidade de Guarulhos é complicado, uma cidade que infelizmente tem muito núcleo de favela ainda, né? Apesar de tudo isso que foi entregue para a cidade em apartamentos lá atrás, isso aí. Tô falando coisa de 8 anos. Ah, precisa. Guarulhos tem que avançar muito. Mas assim, mas com um projeto responsável. Mas eu vejo você é um cara apaixonado por Guarulhos. Cara, eu adoro Guarulhos. Na verdade, ó, pra você ter ideia, eu morava na Vila Maria, comecei a trabalhar em Guarulhos com 12 anos de idade, aqui na Timóteo Penteado. Caramba. Um português que assim, meus irmãos trabalharam com ele na padaria, aí eu tinha 12 anos, queria trabalhar, né? A gente precisava, não é que queria, precisava trabalhar para sobreviver. Com 12 anos. Com 12 anos de idade. E ele me pegava, ele pegava em casa, nessa casa que eu morava lá, que eu dormia, ele pegava lá, vinha trabalhar aqui na Timóteo Penteado, e depois voltava, porque eu tinha que estudar, voltava de ônibus para casa, com 12 anos de idade. Trabalhei até os 16 anos. 4 anos eu trabalhei. E pedi a conta, ele não queria que eu saísse, mas assim, eu me via, eu tinha que empreender. Aí eu montei uma banca de jornal aqui na Timóteo, que na época era Padaria Escorpião. Saí do depósito, que era de frente. Na Timóteo? Na Timóteo. Montei a banca de jornal, de lá eu fui com meus irmãos lá aqui para Alameda, na lanchonete, fiquei lá 1 ano e pouco. A própria pessoa... Foi na lanchonete do Zusa? Zusa, que você conheceu. Ali perto do Clarice Lispector, eu comprava bala lá, pô. Aquele português que nos vendeu a lanchonete... Era dele a lanchonete? Era de um irmão que nós trabalhamos, é a pessoa da família. Ele nos viu, os 3 irmãos lá, ele mesmo falou aqui, muito pequeno. Você trabalhou lá? Trabalhei, fiquei lá acho que uns 2 anos. Caramba! Ele mesmo percebeu que assim, nós éramos 3, aquilo era muito pequeno pra gente tinha que expandir. Ele fez um negócio com a gente lá no Bela Vista, que eu fui pra lá, num barzinho lá, na época. Dei um carro lá, ele falou, vende isso e tal, vocês tendem a crescer. Aí eu fui lá pro Bela Vista. Fiquei no Bela Vista, hoje... Mas acho que você chegou a me mostrar esse primeiro barzinho no Bela Vista. Isso. Era perto desse... Isso, de lá depois mudei para um outro, aí comprei uma esquina lá, construí o que está lá até hoje, né? Morei lá no Bela Vista, às vezes, quando eu vim eu morava no Secap, é engraçado, pessoal, quando eu fui eleito, o pessoal falou, mora no Secap, o pessoal falou, não é possível, mas no Secap, na verdade, eu só ia dormir, né? Eu só dormia no Secap, aí eu trabalhava... Vadinho, agora no Bela Vista. A gente vai dar Minhas amizades, meu elo de pessoas ligadas a mim sempre foi do Bela Vista. Esse tema que você vai falar agora sobre empreendedorismo, que é o foco, né, da Pod Japa, falar sobre isso, falar sobre política, que a gente falou bastante, né? E eu queria que você falasse uma coisa, porque eu vou começar falando das máscaras. Porque você é um grande empreendedor. Se você falar com alguns amigos próximos seu, o Flávio, que trabalha com você, o Valtinho, falou, Japa, nem fala com o Vadinho. Eu falei, eu falo. Eu também tenho, se ele é bom de Excel, de calculador, eu também sou. E tem um fato que, isso daqui eu quero deixar gravado. Acho que nem vocês dois sabem disso, é uma coisa, viu, Mário? Pra você, Léo, entender isso. Era na pandemia, tinha passado o carnaval. E eu... saí da Japa, sentei na frente do boteco, eu e o Rogério, o chaveiro, e não podia ficar próximo, né? Então ele tava eu tava quieto ali, eu não tinha mais ninguém na Japa, tinha dispensado todo mundo, acho que você fez isso. E era aquele boteco clandestino, dá um drink aí, né? E eu com um drink, o meu Rogério ali, e aí, Japa, o que você vai fazer? Eu falei, se você tem um chaveiro, não sabe o que vai fazer, imagina eu com minhas empresas, com meus funcionários, eu dispensei todo mundo, e eu recebi uma ligação sua. Aí eu recebi uma ligação sua, eu tava muito triste. Tava triste, porque eu não conseguia estar com minha família, com meus amigos. Com meu amigo do lado, eu não conseguia estar junto, dar um abraço nele. Período e você me ligou, não sei da onde que você tirou essa porra dessa ideia
Não tinha nada, tava começando, tava bloqueando e você falou, Japa, cadê aquelas modelistas lá, suas, não sei o que lá, as costureiras? Eu falei, ó, Vadinho, ó, pelo amor de Deus, cara. Eu tô de boa aqui, cara. Eu tô tentando raciocinar o que que eu vou fazer da minha vida, porque eu tenho um monte de compromisso, eu tinha um monte de funcionários. Ele falou, onde que tá essas... Eu falei, o que que você quer fazer aí? Você falou, Japa, eu quero fazer um... Tô com uma ideia de umas máscaras, de uns avental. Eu falei, Vadinho, bom, mano, de boa. E você veio na Japa, eu tava lá em casa, já tava em casa triste, sério. Eu tava tomando uns venenos, que eu tava tão triste, mano. E daí me liga, eu falei assim, meu, o que que você quer? Aí chegou a Lu, que era costureira. Pô, vamos fazer umas máscaras? Só tava eu e você e ela e vai lá, liga as máquinas. As máquinas não é fácil ligar sozinho, né? E começa a fazer uma máscara. Eu vou falar pras pessoas, eu quero deixar isso registrado. Cara, a gente vendendo 1 milhão de máscara, 2 milhões de máscara, avental, não tinha mais tecido. Eu encontro pessoas até hoje que falam, Japa, muito obrigado. Eu falei, eu nem conheço a pessoa. Eu falei, mano, é um golpe, né? Teve aquela época da máscara que você me deixava comprar 10 máscaras e vender no Farol. E depois eu trazia, comprava mais 20, que tem uma história do peão que se remete a isso na minha vida. Eu não sei, eu tava tão cego, mas tudo que eu fiz na minha vida com você de negócio foi próspero. Tudo. Eu já te falei isso. Sim. Mas eu não sei de onde você tirou essa ideia, porque você tava tão alegre, você viu um negócio. Porque também não ia vender bilhar, o seu ramo de atividade. Não ia alocar. Não, na verdade, eu tive que fechar a empresa. Tava fechado, você fez a mesma coisa que eu fiz. E assim, não ia pra lá, porque assim, você imagina, nós temos algumas centenas de mesas na rua, os bares fechados. Às vezes eu fiquei analisando, no quinto dia, eu fiquei em casa, acho que uma semana. Né? Foi logo no começo? Foi, na primeira semana. Na primeira semana. E aí eu deitado na cama, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Já estava começando a pensar, vou fazer exercício, fazer alguma coisa. Aí me veio essa ideia, porque você tinha as máquinas, de fazer máscara personalizada. Foi por isso que eu te liguei, falei, vamos, Japa, vamos... E você, eu lembro que você teve uma preocupação, você sempre teve uma preocupação, essa preocupação sua era pagar seu aluguel e pagar o funcionário. Né? E, cara, e assim, veio esse start que assim, pô, a pessoa tinha que usar máscara. E não existia máscara personalizada naquela época. Coisa veio depois. Mas depois que você começou a fazer também. E você tinha tudo. Você tem a inteligência, você tem a vontade e você tinha as máquinas. Mas teve um cara aí que você chamou, que eu também, é meu amigo. Aí o Ednilson, que sabia, conhecia a confecção. Foi por isso, falou, vamos juntar os três. Fizemos lá um cálculo. E você ainda falou, vai fazer quantas? 1.000 máscaras? 2.000? Eu falei, não. 1.000 que? Vamos fazer 10 mil, milhões. 20 mil. Não. Aí, mas você pensou que a gente ia fazer pouquinho. Eu falei, não, vamos dar um start com 5.000, 6.000. Você falou, você tá doido? Eu falei, não, pode ir. Aí nós começamos a fazer, nós não tínhamos nem estrutura. Não tinha nada. De pessoal, nem material. Aí começou a comprar, a coisa começou a vender. Começou a trabalhar 24 horas por dia. Essa brincadeira, que para nós assim foi uma ocupação, eu precisava me ocupar. Eu não conseguia ficar em casa, eu tinha que ter uma ocupação. E assim, essa ocupação nossa, cara, eu acho que nós conseguimos ajudar de trabalho diretamente ali com... e terceiros, vamos aí colocar umas 200 pessoas, mais ou menos. Mais, vai. Sobreviveram. Muito mais, porque teve pessoas que pegaram só imposto de gasolina e colocaram em 100, em banca de jornal. É verdade. Muito bares mais. fechados. Não lembro quantas pessoas... É imensurável que as pessoas tantas buscavam. Pessoas que trabalharam internamente, quantas pessoas sobreviveram de vender isso. Então, eu sou grato, a sua ideia foi bom pra todo mundo, foi bom pra mim. Mas eu lembro que eu tava tão triste e você é aquele cara que você insiste na minha vida. Japa, vamos fazer isso, eu sou mais jovem que você, mas eu falei, eu tava tão triste que eu falei, mano, como que eu vou pagar minhas contas? E assim, foi muito bom, porque eu queria pagar meus funcionários. Aliás, não paguei só os funcionários, eu paguei hora extra pra eles. Mas deixa eu te contar, a gente ficou 1 ano e meio nessa batida. Ficamos... Assim, no auge, eu acho que demorou... O auge é uma pegada boa, ficou uns 6 meses. E eu queria deixar essa história da máscara gravada, porque assim, eu vejo você como um grande empresário. Eu queria falar um pouco do Bilhar Estoril, porque teve um momento na sua vida, acho que você já estava de saco cheio da política. Você deu um conselho para mim alguns anos atrás de me parar com isso e eu parei. E não que é ruim, mas você falou, Japa, vai cuidar das suas coisas, das coisas da sua família. E você comprou o Bilhar Estoril. Que eu lembro, esse Bilhar Estoril era de um português. Mas calma aí, esse Bilhar Estoril tem mais de 40 anos. Bem mais de 40. Na verdade, assim, eu fui cliente deles.
Entendi. Na época do bar. Quando eu tinha bar, eu era cliente deles e um bom cliente. E assim, eu sempre tive muita amizade com o dono, né? Depois que eu virei vereador, ele me ajudou, inclusive na época, pelo cliente que eu era bom, e ele sempre foi lá, a gente sempre bateu muito papo. E ele insistiu, na verdade assim, essa empresa ele tinha, logo quando ele chegou de Portugal, ele montou, foi crescendo, né? Começou com uma mesa, foi comprando mais empresas, né? Eu na época, essa empresa quando eu comprei, que eu estava na Secretaria de Esporte ainda, estava lá. Né? Foi quando Lembro, ele me ofereceu, não. Então, você já tinha parado com o legislativo, você não queria sair mais, aí você que falou pra mim. E assim, na verdade, assim, aí ele mesmo me procurou, que ele estava preparando um sucessor para a empresa, que ele já estava um pouco cansado. E ele queria, tipo, deixar pro filho, mas ele teve um problema com o filho faleceu num acidente de carro. Caramba. E aí ele me procurou, ele sempre me considerou um pouco como filho. Aí ele me fez uma proposta, falou, olha, eu quero vender para você. Eu falei, putz, mas eu não... Tanto financeiramente eu não tinha condições na época. E eu tinha outro ritmo de vida, né? Mas ele falou, mas você tem uma família boa, cara. Assim, irmãos, assim, é uma empresa que você tem que agregar essas pessoas para deixar pro pessoal. É uma empresa entendeu? familiar? Hoje tem funcionários, mas não, assim, eu já vi seus irmãos trabalhando. Quem cuida bastante são meu irmão, minha tia, né? Que cuida. E o que acontece? Aí ele me fez uma proposta, cara. Eu falei, não, eu quero vender para você. E acabei fazendo um negócio, né? Hoje Quantos anos você tem a Bilhar Estoril? Bilhar Estoril deve ter 15 anos que eu tenho, né? Você mas loca... o Bilhar tem mais de 40 anos a marca. Você loca e vende? Se eu quiser comprar uma mesa. Eu vendo, se não for comércio, eu vendo para residência, sítio, chácara, eu vendo muito, né? Graças ao bom Deus. E loco, né? Para bar, lanchonete, grêmio de empresas, condomínios. Ah, entendi. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que nem a Japa, se eu quiser alocar... Sim, pode ir lá. Não compensa comprar, né? Então, na verdade, tem muito despesa, né? Porque não é só você chegar... fazer manutenção da mesa. Pano, taco, giz, essas coisas. Então, a gente acaba fazendo um cálculo e mostrando para a pessoa que às vezes fica mais viável a pessoa locar, entendeu? Porque aí você fica livre de manutenção, não esquenta a cabeça, porque assim, não é uma mão de obra fácil que você arruma. A gente pega um funcionário, por exemplo, começa a trabalhar lá no Bilhar Estoril, ele demora 5, 6 meses para aprender mais ou menos o serviço. Ô Vadinho, falando de bilhar, né? Não tem nada que substitua o bilhar, né? Cara, é um jogo legal e assim, eu ouvi falar que existe uma grande articulação para estar nas Olimpíadas de 2032. Não vai, acho que vai estar, sabe por quê, Vadinho? Eu te contei de um cara sobre do Baianinho de Mauá, que eu conheci ele, né? Sim. Faz tempo isso aí. Na época que eu tinha empreendimentos lá. Meu, o bilhar tá aparecendo em rede nacional. Tava na Globo esses dias. Sim. Tava Isso no nos SBT. ajuda muito o ramo, entendeu? Então, não era mais aquele esporte, era um... Sabe como que eu acho que vai ser o bilhar? Minha opinião. Você é um cara do esporte. Era igual skate, não era visto. Que você acabou de falar. Esse tipo de esporte vai estar talvez numa Olimpíadas. Até porque esse tipo de esporte, ele não tem como ser por internet, sabe? A pessoa tem que pegar o taco mesmo, sabe? Não tem como. Porque vários jogos assim que mudou pra internet. O bilhar não tem como. O bilhar, assim, uma boca é maior, às vezes tem mesa que uma boca é maior do que a outra. Então o pessoal tem que estar ali jogando, entendeu? Eu sei que você... E assim, é um jogo legal, sabe? Não é um jogo irregular, não é contravenção. É assim, é um esporte legal, é um esporte. Né? Existem as regras que não pode jogar menor, né? Nos bares, né? Mas isso que tem em casa, tudo bem. Eu sei que você não é um jogador, mas você conhece muito. Mas deixa eu te falar, Vadinho. É sério, os caras... Entra no YouTube. Eu não sei até onde que isso daí é legal. Os caras apostam 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas deixa eu te contar, é nível Brasil inteiro. O bilhar, ele se transformou numa coisa assim, muito grande. E esses caras podem apostar? Não aposta não é legal, né? Eles apostam. Não, eles apostam... Mas antes não apostava. Como tantas coisas legais que não existem no nosso país, eles fazem os no mesmos. seu bar mesmo, eu acho que os caras apostavam ficha. Hoje os caras apostam dinheiro, mas calma aí, o nível dos caras... É um nível muito alto. Não, é completamente outro. Na verdade, assim, nos bares, o pessoal aposta cerveja. Vamos jogar. Não, cerveja, de boa, uma porção, ficha. Mas não grana, a grana não. E até pra nós também, grana não é legal. Não é esse o objetivo do jogo. Mas eu tenho acompanhado algumas coisas, eu gosto de esporte. Os caras estavam fazendo brincadeiras aí na Globo, no SBT, levando o Baianinho de Mauá. Ele joga nas nossas mesas, vários locais que ele vem em Então, eu já vi isso lá em Mauá também. Mesas, Você tem mesa no estado de São Paulo inteiro?
No estado, não. Assim, você pegar em Guarulhos, você pegar de ponta a ponta de Guarulhos, a gente tem mesa. Tá, e se quiser alocar uma mesa perto aqui da sua? região de São Paulo. Na verdade, assim, como a manutenção requer, assim, várias pessoas, assim, a gente prioriza o foco Guarulhos e região, próximo. Mas o pessoal me liga de um monte de lugar, de outros estados, querendo... Às vezes eu não consigo... Tá, mas por exemplo, assim, eu hoje... não consigo eu tenho uma atender empresa. essa demanda. Eu pego todas as empresas que eu tenho, os polos que eu tenho. Se eu quiser locar, eu ligo, entro, faço o quê? Ligo o Bilhar Estoril. Pode ligar no bilhar. Porque eu já vi que vocês têm Facebook, Instagram. Tem Facebook, Instagram. Meu filho que cuida geralmente Aí da eu mídia loco, social. Loco, posso paga locar, lá, faz um contrato mas eu posso anual. locar, aí faz por um exemplo, contrato anual. Não pode ser Anual. semestral. Dependendo até pode, mas assim, geralmente a gente faz contrato anual. Porque assim, Sítio. Não, esse aí a gente não loca, a gente vende. Tá? O sítio você vai vender. Isso, aí eu vendo, mesmo estilo, não tem ficheiro nem nada, mas eu vendo pro cara do sítio. Porque usa muito pouco, né, na verdade. Então o cara tem que ter de propriedade dele. Até porque é um equipamento que assim, não pesa 10, 20 quilos, né? Você tem que pôr no caminhão, então você requer. Vai lá levar. Mas hoje o maior foco é bar. Hoje seria bar e... Grêmios. Empresas. Não, é o nosso foco. E vende também. Sim. Se eu quiser comprar uma mesa para colocar no meu sítio, você vende. Vendo. E liga pro Bilhar Estoril através do Instagram, busca lá no Facebook. No Instagram, ou liga direto. E às vezes no fala bilhar. direto com você. Fala direto comigo. Ou vai lá no bilhar. O cara tá ferrado se falar com você, você vai arrancar as calças dele. Não, muito pelo sério. contrário. Eu mostro Você vai pra querer, ele. você vai eu querer, oriento ele, ou que A tamanho sua que é mesa ideal. sempre vai ser a melhor, Eu oriento ele qual que é o tamanho ideal para ele colocar no espaço. Quantos tipos de mesa tem? Tamanhos? Em 3 tamanhos. Padrão? Não, geralmente não. Padrão, geralmente você vai Não com os existe, concorrentes é 2. Né? Como nós fabricamos, nós temos uma facilidade Essa de você corta. usa em boteco. São 2 tamanhos. Não, essa daí é mediana? Não, tem É tamanho maior. maior, tem tamanho menor. Que assim, na verdade, as pessoas não percebem que você está passando no comércio, você não percebe. Nós adequamos o tamanho de mesa de acordo com a cor do espaço que você tem. Então, quem passa não percebe, mas assim, tem 3 tamanhos que nós temos. Então, por exemplo, tem um boteco menor, dá pra colocar uma mesa menor. Sim. Aí, se tem espaço maior, coloca a sua mesa Você maior. coloca na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul? Temos Zona no Norte, ABC? Zona Leste, na Interior, ABC não. interior. Não, locação não. Vendemos para esse local, mas locação Mas, não. tipo, não até dá- porque Não é dá o pra ir seguinte. Arujá? Dá, pô. Não, mas assim, ó, você imagina, se der um problema de um ficheiro. Mas Arujá agora você pega o Rodonel, você tá em 15 Tudo minutos bem, lá, mas der um pô. problema no ficheiro, você tem que se deslocar e não é 2 funcionários para ir. Você tem mesa no Pimentas, por exemplo? Não, Guarulhos todo. Tem Pô, várias. mas sai daqui do Pimentas demora... Mas nós fazemos Aquele regiões. trevo de mas mau em Guarulhos sucesso fazemos lá, você é regiões. louco. Nós fazemos regiões. Um dia tá em tal local, outro dia tá em tal local. Em Guarulhos todos nós cobrimos, não tem problema nenhum. E eu fiz umas pesquisas hoje com esses programas de inteligência artificial, te ajuda muito, né? Eu não sabia que vocês são... Você tá entre as 5 maiores empresas do Brasil, mais antigas. Eu acredito que sim. Eu fui buscar um pouco da informação Então, com mas um ex-dono. então, Ele me isso. falou que foi um cara que veio da França, E você falou isso pra que mim. montou o Bilhar Estoril, e ele veio quando ele tinha 18 anos para trabalhar nessa empresa, que depois ele ficou na empresa e comprou do cara. Porque Estoril é uma cidade de Portugal. De Portugal. É uma cidade praiana. É. Uma aldeia, eu acho, sei lá. se Não, aldeia, é uma sei. cidade, não, uma cidade parece uma praia. Parece Caraguá, parece... É uma cidade praiana. E, aliás, super caro tudo lá, a qualidade de vida, porque lá é diferente. Pode procurar isso Às vezes aí. não é caro, é porque o pessoal ganha em euro e paga em euro. Não, lá é uma cidade diferente, é uma cidade litorânea. Só que assim, eu tava vendo, pesquisei, porque hoje a inteligência artificial Sim, te dá todas ele as informações. te entrega muitas coisas. Sim. E você acabou falando do francês. Você falou que tem 40, tem mais, ó. Tem mais de 50 anos. Eu fui buscar com ele, que ele ficou 40, ele já veio, já tinha empresa. Porque não foi ele que montou. Não. Quando ele veio, já estava montada. Legal. Pequenininha, ele só deu um plus. Ele começou e deu um plus. Ô, Vadinho, eu queria te falar um assunto que todo mundo se enche meu saco, né? Do meu casamento, da porra do uísque. É verdade. Todo mundo, cara, esses dias, cara, eu fui E você tomar não me uma. pagou até hoje. Então, mas aí eu vou deixar gravado essa porra, porque os caras ficam tirando sarro de mim. Porque foi assim, eu tava com Eu meu quero casamento... que você conte, Não, porque- eu vou até falar a porque- minha versão. Até porque fale sua versão. Eu vou falar a porque- minha versão. Eu Tá. tava com meu casamento marcado. Você
Foi viajar e você falou, Japa, você quer que eu traga alguma coisa pra você? Eu falei, traz uma caixa de uísque. Não foi bem Mas assim. eu ia pagar. Eu falei. Isso, então. Traz uma caixa de uísque, eu vou pagar. Isso. Você falou pra mim, ó, vamos fazer o Fui seguinte. viajar. Não, fui viajar. Trouxe a caixa de uísque. Dessa maneira, eu fui viajar, você falou, Vadinho, pô, você vai viajar, eu vou casar. Dá pra você trazer um uísque pra mim? Falei, Beleza. dá, pô, eu vou vir pro aeroporto. Ele falou, traz, eu te pago, tal. Eu falei, tranquilo. Comprei uma caixa de uísque. Quando cheguei de viagem, fui entregar pra você. Quanto que é? Então, Agora, eu fale o comprei, eu queria comprar. Você catou e falou pra mim o seguinte, falou, ó, vamos fazer o seguinte, você fica com a caixa de uísque, se o seu casamento durar 6 meses, você não precisa pagar, beleza? Foi isso que você falou? Foi. Foi, beleza, Não, tá fechado, mais. mas eu quero pagar. Se não durar 6 meses, você me paga 10 o dobro, caixas. me paga o dobro. 10 caixas. Você falou, tá 10 tá eu certo. não lembro, Você 10 já eu não queria lembro. me dar o dinheiro. Eu falei, Você é não. doido. Então, mas eu queria pagar. Não, mas eu falei pra você, vamos fazer aqui um acordo, porque eu também tinha que te dar mais ou menos, eu vou chegar mais ou menos num 10 presente, caixa, caralho. num presente de uma maneira que você tenha responsabilidade. Tudo bem que seja 10 caixas, mas deixa eu falar pra você. Não pagou até hoje. Até ontem. Eu ia pagar, eu ia geralmente pagar. na minha vida eu sempre falo até ontem, que hoje o dia não terminou ainda. Quem sabia hoje você paga? Aí um cara falou pra mim, falou, ô Japa, acho que o Vadinho tá no meio dessa porra da separação do seu casamento. Eu falei, por quê? O que você combinou com ele? Eu falei, combinei nada. Eu falei pra ele trazer uma caixa de uísque e eu ia pagar. Ele falou, não vai pagar. Não, eu falei que não vai pagar. Não, esse Eu falei daqui é assim, o vamos seguinte, fazer a um caixa combinado. tá com você. Se Ó, você tá aqui ficar a caixa. 6 meses casado, Vamos fazer você não aqui, paga vamos nada. fazer aqui uma aposta. E eu ainda falei pra você, eu quero perder essa aposta. Tô a caixa de uísque. Falei pra você. Você queria ganhar, porra. Não, eu queria perder a aposta, porque eu não queria que você separasse. Vamos fazer uma aposta aqui. Se você ficar 6 meses casado, você não me paga. Separa antes de 6 meses. Olha a chance. Eu não falei 2 Que anos. chance o quê, bicho? Pelo Olha, amor de olha a Deus. vantagem que eu te dei. Mesmo assim, você não conseguiu. Você perdeu a aposta. Esse whisky E não me pagou até ontem. desgraçado do caramba, bicho. É isso Sabe aí. O que aconteceu? Aí eu vou falar porque as pessoas não sabem. Aí você me deu uísque. Beleza, eu fiquei com uísque. Não era 10 caixas. Era 10 caixas. Não é. Tudo bem, mas que seja. Cara, que uísque desgraçado. Não pega presente de você. Se tiver algum amigo vendo, chega aqui, eu vou te dar um presente de casamento. Nem pega. Eu não pegaria. Não faça aposta. Eu não pegaria. Não Mas faça eu não queria aposta. fazer aposta. Eu só pedi a caixa, eu ia pagar, Mas eu tava com o dinheiro. Eu propus a Eu aposta caí pra no você. golpe, E então. você, Eu e caí no você. golpe, eu caí no Você golpe. viu na minha proposta uma vantagem pra você. E às vezes as pessoas se ferram porque quer levar vantagem. E eu enxerguei mais ou menos pra você. Eu falei, pô, fala a verdade. Mas essa história você conta pra algumas pessoas e às vezes eu encontro alguns amigos, os caras falam assim pra mim, Japa, você já pagou o uísque do Vadinho? Eu falei, vai se ferrar, mano. Eu não devo nada pra ele não, mas, cara, obrigado por você ter falado isso, cara. Você é um cara, Vadinho. A gente tá terminando nosso programa, cara. Eu vou te falar da minha parte, tá? Vou tentar ser curto. Eu tenho você como uma referência de pai, já te falei isso. Obrigado. Porque eu conheço seus 2 filhos, né? É muita responsabilidade Não, eu minha. conheço seus 2 filhos. Eu conheço seus 2 filhos. Eu já vi como você trata com os caras. E como você trata comigo. Então teve momentos da minha vida que você sentou comigo e falou, Japa, chega aí, mano. Eu e você, vamos trocar uma ideia? Porque eu já tava numa ascensão política maior que você. Eu já tava numa ascensão de empreendedorismo maior que você. Você falou, vem aqui, Japa. Para com essa porra. E você falava assim, não faz isso, mas... Então, tem uma diferença que eu acho que você fala isso com seus filhos. Você falar é fácil, e você dá um norte. Você lembra disso? Então, teve vezes, até hoje, a gente lida com isso, eu ligo pra você, e você... Aliás, você fica com umas ideias que você quer ganhar dinheiro comigo, né? Eu não vou te dar dinheiro porra nenhuma. É difícil eu ganhar dinheiro com Não você. você tudo que Eu, você na quer verdade- comissão. Você inventa, esse dia você inventou um negócio de mala. Você inventou um negócio de mala e pede você pra mim quer a pensar. sociedade. Tem você e uns dá 3 porra amigos nenhuma. meus, eles me ficam assim, ó, Vadinho, começa a pensar alguma coisa pra mim no meu ramo. Aí, assim, é uma coisa lógica. Coitado desses caras, eles vão se fuder. Eu sou um cara que, assim, é ruim. Eu não gosto de participar da tristeza das pessoas, eu não gosto. Agora, verdade, das né? alegrias, eu gosto. Ué, quando a pessoa está ganhando dinheiro, eu gosto de participar também. Agora, quando a pessoa está perdendo, eu não gosto de participar. Esse dia eu estava vendo uma reportagem, assim, eu vejo muito e tem algumas coisas que eu absorvo muito. Na vida, cara, eu vi uma mulher falando, que foi uma coisa muito engraçada. Aí você começa a fazer uma reflexão de vida, né? Que ela foi morar em Portugal, porque não estava mais acostumada aqui no Brasil, devido à violência.
E aí foi lá, arrumou um lugar legal, tava numa praça, e levou o filho dela numa praça bonita, uns brinquedinhos novos, né? Aí pegou o filho dela, foi lá na praça, o moleque chegou, ficou olhando na praça e não queria ficar na praça. Porque assim, não tinha amigos pra ficar na praça. Caramba, Então, aí ela falou, filho, mas aqui tudo bonitinho. E você não quer ficar? Ah, mamãe, mas não tem... Ah, mas eu brinco com você, mas não é a mesma coisa de que você ter amigos. é. Porque assim, eu queria ter amigos, brincando com amigos. Aí ela saiu de lá, ela foi para os Estados Unidos. E ela continuou comentando, né? Nos Estados Unidos, aí ela começa a ver as pessoas, que assim, é completamente diferente o ritmo de vida, né? E aí você vê aqueles caras com puta de uns carrão, né? Às vezes sai daqui do Brasil, vai para lá e compra puta de um carrão. Compra puta de uma roupa bonita. Não, né? Bacana. Aí ela começou a fazer uma reflexão e falando, e aquilo me absorveu, aquilo me tocou bastante. Que assim, eu acho que assim, não adianta você comprar um carro se você não tem amigos para andar, para você mostrar para sua mãe seu carro. Não compre as coisas para os outros. Você tem que encher o seu ego primeiro, sabe? A coisa tem que ser para você. Você tem que se dar bem com aquilo que você tem. Não adianta você colocar uma roupa bonita se você não tem lugar para isso, você não tem amigos para compartilhar com você. A criança não queria um brinquedo novo, ele queria ter amigos. Você entendeu? Então, assim, a vida é dessa maneira. Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos. E existem pessoas que falam assim, não, amiga é dinheiro no bolso. Eu não confio em ninguém. Você já deve ter ouvido essas, várias falam assim. E eu geralmente falo para essas pessoas, olha, eu posso até me frustrar com algumas amizades. E é normal. Né? Agora, assim, é muito forte você falar que não confia em ninguém. O dia que você ouvir isso de mim, juro por Deus, eu não vou sair dentro da minha casa. Porque você tem que confiar nas pessoas. Eu sou uma pessoa que, assim, já tive muito sucesso. Algumas desilusões, normal, como qualquer pessoa tem. Mas muito mais sucesso do que desilusão. Porque, assim, eu acredito nas pessoas. E eu dou oportunidade para as pessoas. E, assim, você não é feliz. Não adianta você ter um sítio para ir você sozinho. Você tem que ter um sítio para sua família, para os seus amigos, na verdade, para compartilhar. Não adianta você ir comprar 3 picanhas para você comer sozinho. Você tem que compartilhar com os amigos. Você tem que ter amigos para compartilhar. Verdade. Então, assim, eu sou uma pessoa que, de vez em quando, até minha esposa até me critica. Pô, você muita amizade, que não sei o que lá. Porra, minha vida foi assim. Você não chega lá com... Você não tem sucesso sozinho. Não, eu acho que quem não tem amizade é infeliz. Mas obrigado, irmão. E eu vou te contar vou deixar uma coisa da minha parte, depois se você quiser falar, vou me despedir. Eu vou deixar um testemunho que eu já te falei sobre isso. É triste isso daí. Eu tô tentando embargar minha voz, porque você me deu uma notícia um ano atrás praticamente, que você não tava bem, que você tava passando por um processo talvez de um câncer não muito agressivo, mas é um câncer. Sim. E você me chamou, pô, Japa, eu não queria falar pra você. Eu até xinguei você, foi porque você veio falar agora, né? Você tinha voltado de viagem, né? E você falou, vou ter que fazer uma operação e vou ter que fazer umas quimioterapia, umas radioterapia. Ainda bem que só foi as quimio e deu tudo certo, porque aí remeteu a memória da minha mãe, tá? Porque eu passei por isso na pele. E aquele dia, cara, eu tava passando por um processo, acho que a Mari lembra disso daí. Eu tinha que fazer um tratamento de estômago e eu tava tomando demais. Você falou isso pra mim, você lembra disso? Pô, para de beber menos. Você tem a maneira de tomar umas quentinhas, né? Não, mas eu parei. Você lembra que você falou pra mim? Eu não tenho vergonha de falar isso. No nível de empresário que eu sou, eu não tenho. E eu parei, cara. Naquele dia eu fiz uma promessa dentro do meu coração que eu não ia beber enquanto você não se curasse. Você não sabe disso, mas eu te contei isso. Eu vou te contar isso hoje. Aquilo ali me matou. Eu chorei pra caralho. Fui pra casa, chorei demais, porque eu não queria te perder jamais na minha vida. E foi mais um motivo pra mim não beber, né? E parei de beber, fiquei sem beber. E agora eu vou te contar uma coisa boa. Quando você fez a sua última quimioterapia, você chorou, você falou pra mim. Que você não chora, né? Não. Você é de ferro, vai tomar no cu. Eu cheguei no bar, mano, pedi uma caipirinha. Eu lembro do gosto da caipirinha até agora. Cheguei no bar da Bacalhau, eu falei, dá uma caipirinha essa porra aí, mano. E eu tomei aquela caipirinha. Hoje eu tomo uma cerveja, né, com você. Sim. Mas esse momento eu nunca vou esquecer na minha vida. Por isso que você tá aqui, cara. Cara, obrigado. Obrigado de coração. Eu não queria me emocionar, mas é uma bosta.
Isso é uma coisa que eu vou levar pra minha vida. Eu não quero perder um amigo como você, cara. Você Cara, me ensinou obrigado coisas pela sua amizade. Você me ensinou coisas maravilhosas. Você deveria primeiro pagar minhas 10 caixas de uísque, até para tentar mudar um pouco esse show. Esse cenário, né? Cara, na verdade foi isso, eu não contei esse pedaço, porque assim, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que Eu não queria contar, eu mas gosto de contar coisas boas. Você é um Eu sempre falei, e tô falando isso também em entrevista, a gente fala coisas boas. Já tive problema na vida, como todos têm, mas eu não sou uma pessoa de ficar se lamentando. Eu fui um pouco egoísta, um pouco com esse problema que eu tive, Foi. sabe, do câncer. Porque assim, minha família, minha esposa foi pega de surpresa, meu filho, não comentei com meu filho, com meus irmãos que trabalham comigo. Até porque eu tenho um comigo, que esse era um problema meu. A cirurgia seria em mim, e se as pessoas ficassem sabendo, assim, eu tinha uma mãe com 94 anos, assim, talvez ela ficaria muito chateada, poderia até ela ter alguma complicação devido à idade dela. Então, assim, eu não quis que as coisas se alastrassem na família, não contei. Só fui contar para ela depois que eu fiz a quimioterapia, que estava legal. Para minha esposa, eu falei para ela, no dia que eu fui no médico, eu já sabia que ia marcar a cirurgia, que ele já falou, realmente é câncer, e ela ficou pasma. Você fez quantas Para os meus filhos, fiz 8 sessões. Para os meus filhos, eu falei 2 dias antes da cirurgia. Eu já sabia 4 meses antes do que eu tinha. Mas sabia. assim, eu comentei isso contigo. Eu tinha comentado, mas eu guardei para mim, porque assim, eu não sabia como as pessoas iam ficar. Eu fiquei foi próximo do final do ano, então. Se eu fiquei arrasado, imagina. Porque assim, então, eu não quis que as pessoas ficassem dessa maneira. As pessoas que eu convivo dia a dia. Até porque não iria adiantar. Né? Então, assim, eu guardei aquilo comigo. Sempre tive muita fé. Apesar de não ir muito à igreja, mas eu sou uma pessoa de fé. Fui ver um pouco do que é essa doença. E existia... Estudou? Mais ou menos. Mais ou menos. Existia 3 coisas que eu sou... Graças a bom Deus, eu sou muito forte. Você tem que ser, primeiro, detector, cirurgia, quimioterapia e psicológico. Né? Você não pode se abater. Eu não sou um cara que eu me abato fácil. Então, assim, minha cabeça estava muito boa, estava muito tranquilo. Eu sempre fui essa pessoa de luz, né? Graças a bom Deus, não sou pessoa de ficar reclamando da vida, né? Ai, que as coisas não estão boas, que eu vou culpar um governo, vou culpar o meu vizinho, né? Eu faço reflexão minha, onde eu estou errando, o que eu tenho que melhorar, que é dessa maneira que a pessoa tem que fazer. Não reclame da sua vida. Primeiro, agradeça a ela. Agradeça. Eu sou um cara que eu não suporto uma pessoa, por exemplo, falar que não conversa com a mãe ou que tem raiva do irmão. Sabe, eu não gosto disso. Eu gosto que assim, eu acho que família é uma base, família é muita coisa, tem que estar junto. Coisa boa e coisa ruim. Tem defeitos, né? Isso é natural, é normal, nenhum pensa igual. Né? E se você puder ajudar, ajude. Assim, não guarde mágoa. Mágoa faz muito mal. Eu sou um cara que eu não tenho mágoa em mim. Não guardo mágoa comigo. Sabe? As coisas para mim passam. Eu procuro melhorar, evoluir. Isso me faz bem. Né? Isso me faz bem. Vadinho, isso. Obrigado pela sua amizade. Nesse assunto. Porque para mim foi muito importante. Eu sei que você passou, os perrengues que você passou. Eu falo assim. Eu não sei se eu faria o que você fez. Eu não faria. Não sei se eu faria. Porque assim, eu já sofri muito com minha mãe, com algumas pessoas. Eu não sei cada um se tirou essa força. É coisa de Deus. Né? Minha mãe, assim, mãe ora muito por mim, reza muito por mim. Mari, não falei sobre isso, Mari? Eu fiquei. Pra você agora eu vou falar, tá tudo bem. Cara, eu sofri, tio. Sofri. Eu me abdiquei das coisas que eu gostava de fazer, de beber, de me divertir. Eu falei, não, mano, não pode ser, cara. Não é promessa. Promessas são pessoas que, às vezes, tem um santo, eu não tenho. Eu fiz um propósito comigo. Sim. Mas aquela caipirinha, tio, que eu tomei, eu xinguei tanto você. Cara, obrigado mesmo, de coração. E assim, você é um cara muito querido na minha vida. Muito obrigado por todos os conselhos que você me deu. Muito obrigado pela sacada das máscaras. Muito obrigado por tudo. Eu quero você o resto da minha vida, na minha vida. E a gente vai prosperar junto e ser amigos.
Que é o que a gente faz hoje, né, Vadinho? Eu não sei se eu vou querer você o resto da minha vida. Eu também não sei. Eu vou pensar, vou repensar, porque eu tô meio de saco cheio. Mas obrigado, irmão. Obrigado a você. Parabéns, sucesso nesse projeto. Cara, você é um cara iluminado, você é um cara dedicado. Traga quem você quiser também, viu? Você é um cara inteligente, você é capaz. Obrigado, irmão. Põe na sua cabeça que você é capaz. Né? A gente conversa muito, coisas que não dá para falar aqui. De alicerce, de tudo. Verdade. E assim, eu falo com você uma coisa que, assim, eu tenho uma vivência maior que você, assim, eu tenho algumas experiências melhor que você. Então, assim, a gente tenta passar só coisas boas, né? Obrigado. Eu sou... meu pai, eu guardo muita coisa que meu pai falava. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Entendi. Né? Então, assim, porque ele já falou, você errou. Então, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mas você bebe. Faço o que eu mando, não beba, não fume. A gente gosta das pessoas e a gente quer passar as coisas boas, né? Obrigado. Meus filhos, minha família, minha esposa, minha filha, meu filho, minha família no geral, cunhada, assim, eu prezo muito por isso, assim, eu gosto de estar junto. Família, né? Sou. Parece que não, mas eu sou assim, tem espaços para isso, né? É coisa que eu adoro. Eu acho que família é tudo. Obrigado, Vadinho. Tamo junto de obrigado coração. Obrigado a você. Pessoal, nóis. Obrigado. Foi uma história aí, desculpa aí um momento de tristezas, não, acho que foi uma coisa que vai marcar na vida de cada um de vocês. Siga a gente no canal do Pod Japan, lá no YouTube, lá no Instagram. Essa história, ela vai repercutir, vai marcar na sua família e na minha família. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço, Vadinho, obrigado, hein? É nóis, tamo junto.